A América do Sul não é só floresta tropical e ruínas, é onde a geografia fica estranha. Cidades surgem e desaparecem da noite para o dia, deixando cidades fantasmas e regiões vazias isoladas por fronteiras, relevo e política. Rios mudam de direção, desertos florescem e desaparecem, e isso é só o começo. Número 50. A bacia amazônica cobre 9 países diferentes e 7 milhões de quilômetros quadrados, mas nem sempre ela fluiu para o leste. Ela já desaguou no Pacífico quando os dinossauros bebiam dela. Depois, com a formação dos Andes, o rio mudou de direção. Mas a floresta não é a única coisa na América do Sul que vai te deixar sem fôlego. Número 49. Você já ouviu falar de Machu Picchu, mas quase ninguém sobe correndo seus quase 2.400 metros de altitude. Desde 1996, a maratona da trilha Inca começa nos vales de Salcantay, passa pelas ruínas de Actapata e termina nas ruínas. O recorde é 3 horas e 23 minutos. A maioria leva de 5 a 6 horas. Correr subindo uma montanha é brutal. Viver dentro de uma montanha por séculos é algo muito diferente. Número 48. Se você está procurando onde a economia mundial moderna nasceu, não imaginaria que fosse uma montanha na Bolívia. Mas o Cerro Rico, a Montanha Rica, era tão valiosa que Potosí era maior do que Londres no seu auge no início dos anos 1600. Mesmo hoje, 10 mil mineiros ainda trabalham lá, mas o topo da montanha está começando a desabar. Algumas paisagens são escavadas pelo que há dentro delas. Outras se tornam famosas pelo que cresce na superfície. Número 47. O Canal Cristales parece algo bíblico. Um rio inteiro que fica vermelho, amarelo, verde, azul e preto. As cores vêm de uma planta chamada Macarania clavigera, que floresce e toma conta do rio em certas épocas do ano. Agora, vamos para um lugar que parece pertencer a outro planeta, só que mais alto. Número 46. Das 10 cidades mais altas do mundo, 4 estão na América do Sul, mas a metrópole mais alta de todas é La Paz, a quase 12.700 pés de altitude. Quão alto é isso? Mais alto que o Monte Fuji, La Paz abriga 2,3 milhões de pessoas. Se ela prova que é possível viver em qualquer lugar, a costa do Pacífico da Colômbia tem algo a dizer sobre isso. Número 45. A costa do Pacífico da Colômbia abriga apenas 2% da população, e o motivo é simples: está se afogando. Algumas áreas recebem 800 centímetros de chuva por ano. Péssimo para as plantações, ótimo para os mosquitos e doenças. Sem portos naturais, é uma linha costeira onde é quase impossível construir ou escoar mercadorias. Ainda há lugares na América do Sul onde a história nunca acabou. Número 44. Até os lugares mais secos da Terra têm momentos em que voltam à vida. Quando o deserto do Atacama finalmente recebe chuva, o solo basicamente desperta dos mortos. Sementes ocultas explodem em campos de grama e flores silvestres que florescem rápido e duram poucas semanas antes de sumirem. Isso ocorre mais em altitudes elevadas. Nas áreas baixas, o Atacama segue muito seco. Enquanto o Atacama ganha vida por algumas semanas e depois desaparece, no interior da América do Sul, povos inteiros ficaram ocultos por séculos. Número 43. Quando o assunto são tribos isoladas da Idade da Pedra, a América do Sul lidera. Seu vasto interior é tão remoto que existem pelo menos 124 grupos isolados. E isso são apenas os que conhecemos. Cerca de 95% das tribos isoladas do mundo vivem aqui. Por isso, lugares como o Peru colocam placas de aviso. É para o benefício de todos. Pode ser mortal para eles e para você. Agora vamos para um lugar tão seco que parece que o mundo apertou o botão de desidratar. Número 42. O Saara não é o deserto mais seco do mundo e nem a Antártida. É o Atacama, no Chile. Não é de se admirar, já que, quando muito, caem 0,02 polegadas de precipitação por ano. Algumas partes do deserto não recebem chuva nenhuma há pelo menos 500 anos. Número 41. A 16.700 pés de altitude, La Rinconada, no Peru, é o assentamento permanente mais alto da Terra, onde vivem cerca de 12.500 pessoas. Não há saneamento, há poluição por mercúrio e tanto crime que ela é apelidada de cidade sem lei do Peru. Mas as pessoas ficam por um motivo: ouro. Do ouro nas montanhas ao cobre no deserto, as pessoas sempre correm atrás do que está enterrado no subsolo. Número 40.
O Atacama não está completamente vazio, ele está sobre cobre. E em 1915 o Chile inaugurou Chuquicamata, a maior mina de cobre a céu aberto do mundo. Foi construída uma cidade para 25 mil pessoas, até que a poluição ficou tão ruim nos anos 2000 que todos foram realocados para Calama. As ruas ainda estão lá, casas abandonadas, poeira e uma estátua do Pinóquio em um parquinho abandonado. Agora pegue esse mesmo clima de sonho abandonado e leve-a para o fundo da selva. Número 39. Fordlândia foi a cidade empresarial de Henry Ford na Amazônia, construída para produzir a borracha necessária para seus carros, com piscina, campo de golfe, quadras de tênis e um cinema. Mas a vida aqui seguia regras rígidas. Nada de álcool, nada de tabaco, e os gerentes iam de casa em casa para fazer cumprir as regras. Os trabalhadores se revoltaram em 1930. Hoje é apenas uma vila com 3 mil pessoas. E quando as pessoas desaparecem, outra coisa ocupa o lugar. E nunca é o que você espera. Número 38. Como há tão poucas pessoas, a Amazônia está repleta de vida que ainda não documentamos. Em uma expedição da WWF de 2014 a 2015, pesquisadores encontraram uma nova espécie a cada 2 dias, incluindo centenas de plantas, peixes, anfíbios e répteis. Mas esse isolamento significa que parte da vida selvagem está sob ameaça. E se você gosta dessas análises profundas de geografia, não se esqueça de se inscrever no canal. Este continente tem uma geografia estranha para durar toda a vida. Número 37. A América do Sul possui um golfinho exclusivo. O golfinho do rio Amazonas, famoso por sua pele rosada, ele vive em cursos d'água remotos, mas segue ameaçado de extinção por barragens, poluição e por ser morto como isca. Ele pode viver longe das pessoas, mas não está a salvo do que as pessoas fazem, o que nos leva a um lugar que tentou algo que nenhum país jamais havia feito antes. Número 36. Em 2008, o Equador se tornou o primeiro país a declarar que a natureza tinha direitos constitucionais, e isso não é simbólico. Em 2021, a Corte Constitucional bloqueou a mineração na floresta protegida de Los Cedros, decidindo que ela tem o direito de existir e prosperar. E isso não se limita apenas às florestas. Até os manguezais recebem proteção legal contra os humanos, mas essa talvez não seja a lei mais estranha da América do Sul. Número 35. Montevidéu tem quase 1,8 milhão de pessoas, e saleiros são praticamente ilegais. A cidade proibiu condimentos nas mesas, incluindo ketchup e maionese. Com cerca de 1/3 do Uruguai vivendo lá e 40% lidando com hipertensão, eles não estão arriscando. Mas a natureza não faz leis. Ela simplesmente expulsa todo mundo de qualquer jeito. Número 34. Em maio de 2008, Chaitén, no Chile, foi evacuada em pânico. Então, um vulcão entrou em erupção pela primeira vez em 9.000 anos, cinzas tóxicas enterraram a cidade e depois a enchente terminou o trabalho. A água recuou, mas as pessoas nunca voltaram. Então, uma nova Chaitén teve que ser construída do zero. E se Chaitén prova que a América do Sul pode apagar uma cidade da noite para o dia, a Bolívia tem uma estrada que tenta fazer o mesmo, um carro de cada vez. Número 33. A estrada de Yungas liga La Paz à Amazônia em 64 quilômetros e é chamada pelos moradores de Estrada da Morte. Uma curva pode fazer você descer mais de 600 metros. São 200 curvas fechadas, sem guarda-reios. Com a neblina das montanhas, entende-se por que centenas morriam nessa estrada todo ano. Após um desastre, até fast food parece má ideia. Número 32. O McDonald's só chegou à Bolívia em 1997 e não deu certo. Os bolivianos preferiam sua comida tradicional. O governo local também não colaborou. Então o McDonald's ele saiu em 2002 e nunca mais voltou. A Bolívia é o único país do continente sem um McDonald's. E agora, um nome que você com certeza já ouviu, mas provavelmente nunca questionou. Número 31. Em 1499, o explorador Américo Vespúcio passou pela América do Sul e viu algo surpreendente. Vilarejos construídos sobre estacas, exatamente como Veneza. Então ele chamou o lugar de Vinazola, Pequena Veneza. O nome pegou e acabou virando Venezuela. Se achou essa história estranha, espere até ouvir o que está sob um rio.
Número 30. Existe um segundo Amazonas escondido no subsolo, o rio Ramsar, um fluxo de 6.000 quilômetros descoberto em 2011. Ele corre a quase 2 quilômetros de profundidade e depois se espalha horizontalmente, ainda mais largo que o Amazonas, só que mais lento e menos espesso. Até agora temos um rio que mudou de direção, uma tribo escondida que pode te matar, um rio arco-íris que parece falso e uma cidade lá nas alturas, quase no céu. E de alguma forma, a América do Sul ainda está só começando a esquentar. Número 29, o Saara é brutal para se viver, mas é uma tábua de salvação para a Amazônia. Todo ano, 27,7 milhões de toneladas de poeira do Saara atravessam o oceano, despejando fertilizante rico em fósforo que mantém a floresta amazônica viva. Alguns solos são tão ricos que têm até nome próprio, terras pretas da Amazônia, e ninguém tem certeza se foi a natureza que criou ou se foram os povos indígenas. E se já é impressionante que a Amazônia dependa de poeira vinda de outro continente, a Argentina vai ainda mais longe. Número 28. Os maiores fósseis de dinossauro já encontrados vieram da Argentina, o Patagotitan maiorum. Ele tinha 30 metros de comprimento e pesava 70 toneladas. Os paleontólogos o apelidaram de Máximo, e mesmo tendo sido encontrado perto de La Flecha, você terá que vê-lo no Field Museum em Chicago. Mas a estranheza não é só pré-histórica. Às vezes, isso é até dito em voz alta. Número 27. Você pensaria que espanhol ou português funciona em toda a América do Sul. Errado. A Guiana é o único país com o inglês como língua oficial, graças ao controle britânico em 1814. Essa mudança trouxe ondas de pessoas da Índia, África, China, Europa e comunidades indígenas, transformando a Guiana em um dos países mais diversos do continente. Agora, para um lugar onde os vizinhos nunca batem. Número 26. Qual é a coisa mais rara no Paraguai? Diamantes? Ouro? Campainhas? Mesmo no inverno, faz cerca de 17 graus Celsius e no verão, chega a uns 28 graus Celsius, então as pessoas deixam as janelas abertas. Em vez de tocar a campainha, você bate palmas do lado de fora, e isso serve como campainha. Vamos falar agora sobre um tipo de riqueza que não muda só uma cidade, mas muda a história. Número 25. Desde 2014, La Paz conta com um sistema de teleférico de 10 linhas transportando 100.000 pessoas por dia até El Alto. É extremo, mas ainda melhor do que o horário de pico, a quase 4.000 metros de altitude nos Andes. Levar pessoas por terrenos impossíveis é um desafio. Extrair riqueza deles é outro. Número 24. A Colômbia é a rainha mundial das esmeraldas. Só o departamento de Boyacá produz cerca de 55% do mercado global. Em 2025, as vendas de esmeraldas chegaram a cerca de 150 milhões de dólares. Elas são valorizadas por sua cor vibrante e clareza, graças a uma rara formação de xisto negro. Mas o boom da mineração envenenou os rios com resíduos, e agora a Colômbia precisa descobrir como extrair tesouros sem destruir tudo ao seu redor. Mas a geografia mais estranha da América do Sul não está no subsolo, ela está desenhada no mapa. Número 23. Na América do Sul, só Chile e Equador não fazem fronteira com o Brasil, que limita-se com 10 países. Só Rússia e China têm mais vizinhos de fronteira, com 14 cada, tornando o Brasil praticamente o vizinho amigável de todos. Aqui está um detalhe que bagunça completamente seu senso de direção. Número 22. A América do Sul faz jus ao seu nome. As ilhas Diego Ramírez do Chile ficam mais ao sul do que qualquer outro lugar na Terra, exceto a Antártica, mas o continente quase não se estende para o oeste. Ohio fica mais a oeste do que a maior parte dela. O ponto mais a oeste se alinha com cidades como Aurora e Kent. Uma pequena faixa da América do Sul coincide com a longitude de Ohio. Agora, afaste ainda mais porque uma cadeia de montanhas parece se recusar a ficar no seu devido lugar. Número 21. Até onde vão os Andes? Ilhas paradisíacas como Aruba, Bonaire e Curaçao são na verdade topos de montanhas, restos dos Andes, escondidos debaixo d'água. E não para por aí. As ilhas acidentadas perto da Patagônia também pertencem aos Andes. Portanto, os Andes são ainda maiores do que você pensa. O rio basicamente se recusa a ser contido de qualquer forma. Número 20 quer um fato realmente estranho sobre o Amazonas?
Não existe uma única ponte sobre o seu canal principal. Na estação chuvosa, o rio pode subir até 15 metros e se espalhar por até 48 quilômetros de largura. E as margens mudam tanto que construir uma ponte é basicamente como ancorar concreto em areia movediça. E essa nem é a única forma do rio lutar contra a infraestrutura. O Amazonas desafia a engenharia, mas a política por aqui pode ser tão complicada quanto. Número 19. A maioria das capitais sul-americanas concentra boa parte da população de seus países, mas o Brasil é a grande exceção. Brasília tem cerca de 3 milhões de pessoas, mas isso é apenas 1,4% do Brasil, porque Portugal permitiu que uma enorme colônia se transformasse em várias cidades poderosas em vez de um único centro principal. Enquanto isso, a Espanha geria suas colônias por centros de poder separados, fazendo com que em muitas ex-colônias espanholas uma capital concentrasse a maioria da população. Agora, uma daquelas tradições que parecem uma pegadinha até você perceber que são reais. Número 18. O presidente da Argentina tem um trabalho paralelo bem estranho. Por lei, o presidente em exercício pode se tornar padrinho de batismo do 7º filho de qualquer família, se eles pedirem. Essa lei existe desde 1974, mas alguns acreditam que surgiu por uma tradição que diz que o 7º filho vira um lobisomem chamado lobisomem. Se acha essa lei antiga, espere ver o que sobra de uma indústria extinta. Número 17. O Atacama esconde uma cidade fantasma reconhecida pela Unesco. As fábricas de salitre Humberstone e Santa Laura surgiram no final do século XIX, e só Humberstone abrigava 3.700 pessoas. Depois, o boom do salitre acabou. A empresa fechou e a cidade foi abandonada. Agora você ainda pode caminhar pela igreja e pelo teatro, congelados no tempo no meio do deserto. A seguir, um lugar onde o próprio céu não para de dar um espetáculo. Número 16. Normalmente, você perderia um raio se piscasse, mas não aqui. No rio Catatumbo, na Venezuela, onde ele encontra o Lago Maracaibo, o céu pode disparar cerca de 1.200.000 raios por ano, visíveis a 400 quilômetros de distância. E como as montanhas cercam a tempestade por 3 lados, ela pode durar até 10 horas, em mais de 140 a 160 noites por ano, simplesmente caindo raio após raio. Depois desse caos, aqui vai uma surpresa que você nunca esperaria encontrar no Brasil. Número 15. Acredite se quiser, há mais falantes de Okinawano no Brasil do que no Japão. No bairro da Liberdade, em São Paulo, a imigração japonesa explodiu. 250.000 chegaram no século XX e hoje, 2 milhões de brasileiros têm raízes japonesas. Para os okinawanos, o Brasil permitia falar sua língua livremente, o que poderia ser punido em sua terra natal. Então, o okinawano está ameaçado de extinção no Japão. Mas no Brasil, ganhou uma segunda vida. Vamos voltar para as montanhas, onde até a palavra capital fica complicada. Número 14. La Paz governa a Bolívia, mas não é a capital oficial. Essa é Sucre, que fica a pouco mais de 2.770 metros de altitude. No século XIX, a economia da Bolívia mudou da prata para o estanho, e uma guerra civil dividiu o país. Liberais apoiados pelo estanho em La Paz enfrentaram conservadores da prata em Sucre. La Paz ficou com o poder, enquanto Sucre manteve o título. Então, ainda é a capital e abriga a mais alta corte da Bolívia. Depois de sobreviver à política em grande altitude, você é recompensado com uma superstição envolvendo macarrão. Número 13. Na Argentina, o dia 29 do mês pode significar uma coisa: nhoque no jantar. Com mais de 25 milhões de argentinos descendentes de italianos, cerca de 60% da população, os imigrantes trouxeram tradições como colocar dinheiro sob o prato para dar sorte. Então, se você não gosta de nhoque, talvez visite em fevereiro. Você vai lidar com o dia 29 com menos frequência, mas nem toda tradição permanece porque a vida é boa. Às vezes é porque a vida é difícil. Número 12. A maioria das grandes civilizações se formou ao redor de grandes sistemas fluviais. Até hoje, deltas de rios têm 2,6 vezes mais pessoas que outras áreas costeiras, mas o Amazonas é exceção. Recebe de 150 a 300 centímetros de chuva por ano e essa quantidade de água leva embora os nutrientes do solo. Então, a agricultura entra em colapso rapidamente. E sem safras confiáveis,
Você não tem cidades densas ou centros de civilização como em outros rios. E essa dificuldade leva a algo maior do que a própria floresta tropical. Número 11. Você já deve ter ouvido que a Amazônia absorve até 2 bilhões de toneladas de CO2 por ano, mas isso talvez não seja mais verdade. Porém, há um detalhe que muitos esquecem. A Amazônia não apenas armazena carbono, ela ajuda a produzir o ar que você está respirando. Algumas estimativas a relacionam a cerca de 20% do oxigênio do mundo. Então, se ela diminuir, os impactos podem ser sérios. Fomos de dinossauros gigantes a um país de língua inglesa fora da curva, de um país sem campainhas a uma montanha que praticamente imprimia dinheiro para impérios. E ainda nem chegamos nas partes mais estranhas. Número 10. A civilização funcionava à base de sal. Ele impedia que a comida te matasse, e seu cérebro ainda precisa dele para funcionar. E a Bolívia tem muito sal. O Salar de Uyuni, uma planície de sal de 10 mil quilômetros quadrados que costumava ser um lago gigante. Quando chove, uma fina camada de água transforma o lugar no maior espelho do mundo. 2 céus, horizonte infinito e seu reflexo flutuando no meio do nada. E se os salares da Bolívia fazem o mundo parecer de cabeça para baixo, a Argentina te traz de volta à realidade. Número 9. Se você gosta de lugares altos, a América do Sul tem o maior destaque. A Aconcagua, a montanha mais alta do continente, com cerca de 22.800 pés, é a segunda mais alta dos 7 cumes, mas alpinistas a consideram a mais fácil por ter trilha até o topo. Mas lembre-se, fácil não significa que não falta oxigênio. Agora, um fato sobre fronteiras que parece mentira até você olhar no globo. Número 8. A maior fronteira terrestre da França não é com a Espanha ou a Alemanha, é com o Brasil. A Guiana Francesa compartilha uma fronteira de 450 milhas com o estado do Amapá, no Brasil. Por quê? Porque a Guiana Francesa nunca se tornou independente. A França chegou lá nos anos 1600 e simplesmente ficou. A fronteira foi definida pelo Tratado de Utrecht de 1713 e mal mudou desde então. E já que estou mudando expectativas, vamos destruir mais uma expectativa sobre praias. Número 7. Se você espera praias de verão, a Patagônia é o lugar errado para procurar. Os ventos dos 40 rugentes e a corrente das Malvinas mantêm partes da costa da Argentina entre 14 e 18 graus Celsius. Ideal para nadadores de águas frias, ruim para os demais. Se ainda quiser aventura, a floresta tropical oferece o que busca. Número 6. Existem rodovias na Amazônia, mas o ambiente não as trata como estradas normais. A BR-319 do Brasil, uma rota de 885 quilômetros, também conhecida como Estrada dos Fantasmas, ligando Manaus a Porto Velho, foi construída para cortar a floresta amazônica. Mas a chuva constante, enchentes e solo instável destruíram a estrada mais rápido do que podia ser mantida. Agora, o que mais se vê lá não é a vida selvagem. São comboios presos e caminhões abandonados, mas a BR-319 é apenas uma das cicatrizes na Amazônia. Se você ampliar a visão, verá o quão profunda ela é. Número 5. Vista do alto, a Amazônia exibe até 3 milhões de quilômetros de estradas, muitas ilegais para mineração e extração de madeira. A maior é a Rodovia Transamazônica, no Brasil, um projeto de quase 4 mil quilômetros feito para combater a pobreza, mas os milhões de colonos nunca apareceram. A maior parte dela ainda não é asfaltada, e na chuva amazônica vira uma bagunça. Daí o apelido local, a estrada que liga o nada a lugar nenhum. Quando as estradas falham, as pessoas buscam soluções onde menos se espera. Número 4. Talvez não esteja na sua lista de viagens dos sonhos, mas as prisões brasileiras oferecem algo curioso. Pedale para a liberdade. Na Santa Rita do Sapucaí, detentos pedalam bicicletas ergométricas ligadas a baterias de carro, que são recarregadas e ajudam a alimentar a iluminação pública. E a cada 3 turnos de 8 horas, eles ganham um dia a menos na sentença. Então todo dia é dia de perna. Agora um lembrete de que o Brasil não só inova, mas também vota. Número 3. Em 2010, São Paulo elegeu Francisco Everardo Oliveira Silva, um palhaço com o slogan "Pior do que tá não fica". E ele conseguiu 1.300.000 votos. E quando saiu do Congresso, em 2017, ele disse que a verdadeira piada não era ele. Eram os políticos que nem apareciam. Mas as parcerias mais estranhas deste continente não são políticas.
elas estão debaixo d'água. Número 2. Em Laguna, Brasil, os golfinhos não apenas caçam, eles se unem aos pescadores. Eles conduzem os peixes à costa, sinalizam a hora de lançar as redes e ambos comem, sendo o peixe o único perdedor. Isso ocorre há 150 anos e alguns moradores reconhecem golfinhos só de olhar ou pela respiração. Mas isso nem é o mais estranho. O mais estranho é que os humanos já acharam que tinham encontrado gigantes, e finalmente o número 1. Quando Fernão de Magalhães chegou ao sul da América do Sul em 1520, sua tripulação jurou que tinha encontrado gigantes. Um homem era tão alto que eles só chegavam até a cintura dele. É daí que vem o nome Patagônia, de Patagones, que significa pés grandes. Mas na verdade, o povo se chamava Tehuelche. Eles não eram gigantes míticos, apenas incomumente altos para a época, e ainda estão aqui hoje, com cerca de 41 mil pessoas contabilizadas no censo de 2022 da Argentina. Se os gigantes da Patagônia assustam pela altura, a Bolívia tem uma estrada que assusta porque não liga para isso. Ela vai te matar de qualquer jeito. Obrigado por acompanhar. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais, inscreva-se e ative as notificações. Isso faz diferença. Mais uma vez, obrigado e até a próxima no MapPack. Um pacote saindo de Tóquio e outro saindo de Nova York podem chegar à sua porta exatamente ao mesmo tempo, porque ambos fizeram uma parada em Anchorage, uma cidade que a maioria das pessoas considera remota, gelada e distante de tudo, na verdade está bem no centro de tudo. Ampliando a visão, Anchorage está entre as duas maiores zonas econômicas do mundo, e isso é só o começo. Esta cidade, silenciosamente, tem uma influência muito maior do que se imagina, exercendo um poder que a maioria das cidades 10 vezes maiores não consegue igualar. Então, como um lugar que parece tão isolado se torna tão poderoso? Para começar, Anchorage é o coração do Alasca. Mais de 1/3 da população estadual vive lá, dando à cidade controle desproporcional sobre economia, transporte e infraestrutura. Quase todo mundo que chega ao Alasca pelo continente vai passar por Anchorage. À primeira vista, Anchorage está isolada das cidades próximas, sem alternativas ou suporte regional. Mas, na realidade, todos os sistemas críticos, voos, cargas e conexões convergem para esse único centro. O Aeroporto Internacional Ted Stevens Anchorage movimenta milhões de passageiros e recebe mais de 100 mil pousos todos os anos, mais de 4 vezes o tráfego de passageiros de Fairbanks, o único outro grande centro do estado. O rastreamento e a otimização em tempo real garantem eficiência nas remessas, mesmo sob clima extremo no Alasca. O rastreamento e a otimização de cargas em tempo real garantem remessas eficientes, mesmo sob condições climáticas extremas do Alasca, tornando o aeroporto essencial nas cadeias globais de suprimentos. E aqui está algo que a maioria das pessoas nunca considera. Se este aeroporto parar, as cadeias de frio farmacêuticas colapsam, linhas de produção automotiva param em Detroit e frutos do mar frescos não chegam a Nova York. Um aeroporto, uma cidade. E as consequências chegam a todos os continentes povoados. Mas é aqui que fica interessante. É onde as rotas de longa distância se cruzam, onde as cargas são redirecionadas e onde os viajantes passam sem nem perceber o quão crucial é essa parada. A partir de Anchorage, 90% do mundo desenvolvido está a até 9 horas e meia de voo, algo que nenhum outro grande aeroporto do planeta pode afirmar. Transportadoras asiáticas podem levar cargas mais pesadas com menos combustível, parar em Anchorage para reabastecer e seguir para a América do Norte com volumes que não transportariam sem escalas. O aeroporto é o segundo mais movimentado em cargas nos Estados Unidos e o quarto no mundo. FedEx, UPS e o Serviço Postal dos Estados Unidos têm grandes centros de distribuição aqui. O Alasca é tão importante para a rede de correspondências e encomendas dos Estados Unidos que tem autorização federal única, permitindo transferências de cargas entre aeronaves da mesma transportadora estrangeira sem inspeção extra. Nenhum aeroporto nos 48 estados continentais tem esse privilégio. Pode parecer um pequeno ganho de tempo, mas isso encurta em horas os prazos de entrega, corta custos operacionais e faz de Anchorage um polo da logística global. Os Estados Unidos e o Canadá ficam de um lado,
enquanto do outro lado do Pacífico estão gigantes como Japão, China e Coreia do Sul. Rotas de carga da Rússia podem atravessar o Ártico e o Pacífico, fazendo de Anchorage uma parada estratégica para grandes remessas entre continentes. Agora, as companhias aéreas de passageiros estão atentas. Elas estão pedindo o mesmo tipo de flexibilidade para passageiros, uma medida que pode transformar Anchorage de um centro de cargas em um verdadeiro centro global de conexões. O poder de Anchorage também se estende do céu ao mar. O porto do Alasca movimenta 95% do petróleo refinado do estado e quase 3/4 de toda a carga, ligando recursos essenciais ao aeroporto e além. Cada remessa mantém comunidades ativas, negócios abertos e infraestrutura abastecida. Também é lucrativo. O porto do Alasca arrecada receita suficiente para financiar sua expansão, melhorias e ainda pagar uma taxa à cidade, ajudando a financiar o governo local. Sua principal função é abastecer a base militar e o aeroporto internacional da cidade, garantindo operações contínuas em qualquer estação. Mesmo no inverno, quando o braço Knik congela, o porto continua operando sem interrupção. Nos últimos anos, o porto movimentou mais de 5 milhões de toneladas de combustível e carga, e com o crescimento da população e da indústria do Alasca, esses números só tendem a aumentar. Manter o Alasca abastecido e com combustível é fundamental, porque ele produz muito mais do que consome. Em 2024, o PIB do Alasca ficou pouco abaixo de 70 bilhões de dólares, com petróleo e gás sendo a principal fatia. O petróleo de Prudhoe Bay passa por Anchorage, e esse fluxo não é apenas local, é estratégico. Cada barril enviado ao sul fortalece a independência energética dos Estados Unidos, reduz a dependência de petróleo estrangeiro e aumenta o controle sobre seu suprimento. O petróleo para mercados internacionais vai em navios cargueiros ao Pacífico. Produtos menores e valiosos seguem pelo aeroporto Ted Stevens. No total, o Alasca exporta cerca de 7,2 bilhões de dólares em mercadorias todos os anos, incluindo produtos como frutos do mar e petróleo bruto. Embora alguns navios menores e voos partam de outros aeroportos e portos marítimos, Anchorage é o único local central capaz de lidar com a operação de transporte em grande escala que o crescente negócio de exportação do Alasca exige. É provável que isso só acelere o aumento de pessoas vindo para a cidade em busca de trabalho pesado e intenso, mas estável, nas principais indústrias do estado. A maior parte do Alasca para no inverno, Anchorage não. Com temperaturas acima de zero por 7 a 8 meses do ano, o porto continua funcionando, a base continua operando e o aeroporto continua operando. À medida que essa janela se amplia, cresce a vantagem de Anchorage sobre as demais cidades do estado. E à medida que as condições climáticas nas áreas costeiras ficam menos intensas, os voos de entrada e saída dos aeroportos se tornam mais fáceis. Mas Anchorage tem mais uma carta na manga. Enquanto outras áreas têm dificuldades, Anchorage ainda se beneficia. O Ártico se abre e as temperaturas sobem mais rápido que a média global. As geleiras estão derretendo e rotas de navegação estão começando a surgir. Áreas que antes eram cobertas por permafrost agora estão cada vez mais abertas para atividades sazonais. E o motivo para isso é fácil de ver. O Alasca está esquentando de 2 a 3 vezes mais rápido do que a média global. E isso pode transformar o Alasca por gerações futuras. Desde 1971, as temperaturas ao redor de Anchorage aumentaram 2 graus Fahrenheit, enquanto a região do North Slope subiu 6 graus Fahrenheit. Quando a rota marítima do norte estiver totalmente aberta, um navio viajando de Roterdã para Yokohama reduz sua jornada de 11.200 milhas náuticas para cerca de 7.000, economizando cerca de 2 semanas e centenas de milhares de dólares por viagem. Com o aumento dos atalhos no Ártico, cada navio entre Europa e Ásia deve passar sob vigilância de Anchorage. A cidade vira um ponto de estrangulamento marítimo comparável ao Estreito de Hormuz. O derretimento do permafrost, temporadas mais longas e novas rotas marítimas trazem desafios e oportunidades, tornando Anchorage cada vez mais estratégica para energia e comércio. Mas isso não fica sem consequências. Petróleo e gás natural contribuem para as mudanças climáticas e a grande extração aqui pode explicar por que a região aquece mais rápido que quase qualquer outro lugar do mundo. O que é considerado uma crise global de longo prazo pode, a curto prazo, gerar novas oportunidades para os moradores locais.
Com o derretimento do gelo e mudanças nas condições, recursos e rotas comerciais antes inacessíveis começam a se abrir, tornando Anchorage ainda mais estratégica. Mas isso pode fazer mais do que oferecer oportunidades. Pode mudar a cara do estado. Atualmente, a agricultura no Alasca é extremamente limitada. A estação de cultivo é curta, os invernos longos, e só as culturas mais resistentes sobrevivem. A maioria das frutas e vegetais frescos precisa ser enviada dos 48 estados contíguos com custo alto e chegando após longos transportes que afetam a qualidade. Esse teto começa a rachar. Com o aumento das temperaturas, a janela para a agricultura se amplia e o que era impossível vai se tornando viável. Temporadas de cultivo mais longas, maiores rendimentos e variedade. A produção de frutas no Alasca, antes quase inexistente, pode começar a crescer. Se essa tendência continuar, o estado pode deixar de depender de importações e passar a exportar parte de suas colheitas para o sul, transformando uma antiga fraqueza em nova vantagem econômica. E com toda essa atividade econômica e estratégica convergindo aqui, a segurança deixa de ser opcional. Ela se torna fundamental. Anchorage tem sido uma prioridade militar desde antes do Alasca se tornar um estado, e o motivo não mudou. Por isso, não é surpresa que não tenham poupado gastos para defendê-la. Em 1935, o general Billy Mitchell, pai da Força Aérea dos Estados Unidos, disse ao Congresso: "Eu acredito que no futuro, quem controlar o Alasca controlará o mundo." E Anchorage é a fortaleza da economia e da população do Alasca. Para chegar até lá pelo oceano, os navios precisam subir pelo Enseada de Cook e depois serpentearem pelo Neck Arm, que é mais estreito. É ali que a cidade está localizada, e bem ao lado fica a base conjunta Elmendorf-Richardson. Remota? Com certeza. Mas também é uma das instalações militares mais poderosas dos Estados Unidos. Aqui, a primeira linha de defesa dos Estados Unidos enfrenta ameaças do Pacífico e do Ártico. A base conjunta Elmendorf-Richardson, lar de mais de 40 mil pessoas, fica na ponta da cidade, detectando ameaças potenciais vindas do Pacífico e do Ártico, enquanto abriga pesquisas cruciais sobre gelo, rotas de navegação e recursos energéticos. Qualquer míssil lançado da Rússia ou da China em direção ao continente seria detectado aqui primeiro. Quase todas as principais operações do Alasca, desde o Comando do Alasca até as forças regionais do NORAD, estão concentradas em Anchorage, concentrando a estrutura crítica de defesa em um único ponto estratégico. Mas isso não é tudo. Sob o Círculo Ártico estão cerca de 13% do petróleo não descoberto do mundo e 30% do seu gás natural, e um dos acessos mais vitais a esses recursos passa por Anchorage. Quem controla esta cidade controla o corredor de recursos mais disputado do próximo século. Diferente da maioria das bases militares, geralmente discretas nos arredores das cidades, a base conjunta Elmendorf-Richardson fica diretamente ao norte dos bairros de Anchorage. Sua presença não é distante. O morador comum sente sua influência todos os dias. É o maior empregador da cidade e o investimento federal na região deve crescer ainda mais. A chance de ameaças futuras torna isso ainda mais crítico. Embora a Rússia seja menos preocupante hoje, a ascensão da China faz do Pacífico um possível ponto de conflito. Anchorage é o contrapeso dos Estados Unidos, um segundo ponto de ataque, um bastião de resposta e projeção. Em um conflito convencional com a China, o Pacífico seria o primeiro campo de batalha. O Havaí seria o alvo inicial óbvio, ecoando o ataque surpresa da Segunda Guerra Mundial. Enquanto o Havaí lida com a primeira onda, os Estados Unidos poderiam mobilizar uma resposta a partir da base conjunta Elmendorf-Richardson. Anchorage também abriga programas críticos de pesquisa científica e energética no Ártico, fornecendo tanto para planejadores militares quanto para corporações dados sobre as condições do gelo, rotas de navegação e disponibilidade de recursos. Poucas cidades no mundo têm essa capacidade. Os setores militar e econômico do Alasca atuam juntos. A base conjunta Elmendorf-Richardson não só dissuade ameaças potenciais, ela impulsiona uma cidade cujo porto e exportações mantém o comércio global em movimento, reforçando o status de Anchorage como um centro de influência. Mas tudo isso traz desvantagens muito reais. O aquecimento das águas já está ameaçando os habitats dos salmões, colocando em risco uma das indústrias mais importantes do Alasca. Mas, ao mesmo tempo, o lado positivo é enorme. Acesso mais fácil ao petróleo e gás natural,
Temporadas de operação mais longas e novas áreas se abrindo para exploração podem gerar muito mais receita do que o que é perdido, pelo menos a curto prazo. E toda essa atividade, energia, transporte marítimo, logística, precisa passar por um só lugar. Ninguém sabe exatamente como isso vai se desenrolar, mas Anchorage já está em posição de dominar. Defesa, comércio global, acesso ao Ártico, energia, tudo se encontra aqui. A cidade que parecia estar na beira do mundo, na verdade, é o seu centro de gravidade. Anchorage não está apenas no mapa, ela está começando a dominá-lo também. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo, e se quiser ver mais vídeos como este, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações, isso realmente faz diferença. Obrigado novamente e até a próxima no MapPack. A Rússia é abençoada com algumas das paisagens mais deslumbrantes do mundo e vastos recursos naturais. Mas apesar de tudo isso, muitas pessoas lá são profundamente infelizes, e os dados comprovam isso. A Rússia tem a quinta maior taxa de suicídio do mundo, com 24,1 por 100 mil habitantes, e isso é apenas a média nacional. Em algumas regiões, os números são ainda mais alarmantes. Por que a vida em uma das nações mais ricas em recursos do mundo é tão incrivelmente difícil para tantos? Vamos dar uma olhada mais de perto. De acordo com o think tank Freedom House, com sede em Washington, D.C., a Rússia está entre os países menos livres do mundo. Mas o que isso realmente significa? Bem, tudo começa com a censura, e muita censura. Sim, a Constituição russa tecnicamente garante a liberdade de expressão, mas existe uma grande brecha conveniente. O governo pode reprimir fortemente qualquer coisa que considere uma expressão de extremismo. Com o tempo, essa definição foi ampliada, permitindo que as autoridades reprimam a dissidência, restringam o jornalismo independente e silenciem vozes da oposição. Esse controle sobre a expressão gerou comparações diretas com a Coreia do Norte, onde as narrativas do Estado dominam e a mídia opera sob quase total supervisão do governo. Sob o regime de Vladimir Putin, quase todos os principais veículos de mídia na Rússia são estatais ou fortemente regulamentados. A rede mais popular na Rússia é o Canal 1. É uma parceria público-privada entre o governo russo e um grupo de investidores, mas na prática funciona mais como um porta-voz do Kremlin. Todo grande investidor ligado ao canal está intimamente alinhado com o regime de Putin e a cobertura reflete isso. Mas e quanto aos outros canais? NTV é o segundo canal mais popular do país, mas seu conteúdo tem um tom muito semelhante ao do Canal 1. Isso ocorre porque é controlado pela Gazprom, gigante estatal de energia ligada ao Kremlin. Há também a Rússia 1, que completa o grupo dos principais canais de transmissão. Ela pertence à Companhia Estatal de Televisão e Radiodifusão da Rússia, VGTRK, uma entidade administrada pelo governo. Em outras palavras, as três principais redes da Rússia estão todas fortemente ligadas ao Estado, e suas mensagens raramente se desviam da linha oficial. O público ocidental provavelmente conhece a Russia Today, RT, a rede de língua inglesa do país. Embora opere em uma escala menor em comparação com gigantes domésticos como Canal 1 ou Russia One, a RT ainda é totalmente financiada pelo governo russo. Esse nível de controle não para na televisão, ele se estende também ao rádio. A Gazprom também atua no ramo de rádio. Ela é dona da Avtorádio, segunda rádio mais popular do país. Praticamente todas as grandes rádios da Rússia são estatais ou controladas por corporações ligadas ao Kremlin. E quando se trata de mídia impressa e jornais, a história não é diferente. O Estado ou seus aliados controlam a narrativa. Então, se você já se perguntou por que a Rússia raramente produz filmes, séries ou livros reconhecidos globalmente, essa é uma grande parte do motivo. A criatividade sofre em um ambiente baseado na censura. Essa é a realidade da vida na Rússia. Os cidadãos são forçados a consumir uma mídia na qual não confiam. Apenas 35% dos russos acreditavam no que viam no Canal 1 em 2023, e esse era o canal mais confiável. O alcance do Kremlin chega ao mundo digital. O YouTube segue acessível por enquanto, mas a experiência está muito longe do que os usuários ocidentais estão acostumados. A plataforma funciona muito devagar, tornando impossível assistir a qualquer coisa, e há um motivo para isso. O Kremlin limitou a largura de banda do YouTube no verão de 2024, então o tráfego caiu para 20% do seu nível normal até o final do ano.
Mas isso não é tudo. Em novembro de 2024, a empresa mãe do Google, a Alphabet, foi multada em 20 decilhões de dólares por se recusar a restabelecer canais pró-Rússia no YouTube. Essa não é uma multa que a empresa pretende pagar, até porque ela é 200 quintilhões de vezes maior do que toda a economia global. Não estamos inventando isso, mas não importa. A subsidiária russa do Google foi declarada falida em 2022 de qualquer forma. Se alguém já tem um Android na Rússia, pode ficar tranquilo, mas conseguir um novo é outra história. Se você está se perguntando, a situação com a Apple é parecida. Quando se trata de navegação na internet, a maioria das buscas agora é direcionada pelo próprio Yandex da Rússia, uma plataforma que tem uma inclinação pró-Kremlin bem evidente. As redes sociais enfrentam problemas semelhantes. Facebook, Instagram, nenhum dos dois. Eles foram bloqueados depois que Putin decidiu lançar sua operação militar especial. A empresa mãe deles, a Meta, foi rotulada como uma organização extremista. Ainda não houve multa de 20 decilhões de dólares, mas isso pode ocorrer a qualquer momento. O X também foi bloqueado e é improvável que essa situação mude em breve. No entanto, há um programa na Rússia que não é censurado, o programa sobre política russa. E isso não é uma boa notícia. Enquanto a Rússia mantém a pretensão de eleições justas e democráticas, a realidade conta uma história bem diferente. Sim, as pessoas podem ir aos locais de votação. Eles são reais, mas também fazem parte de uma encenação planejada. Observadores eleitorais legítimos enfrentam severas restrições, com o regime de Putin limitando até quantos deles podem entrar nas sessões eleitorais. E sim, há propagandas para partidos de oposição, mas isso também faz parte da ilusão, na verdade há até demais. Isso porque Putin pode escolher a dedo sua oposição, e ele escolheu vários. Entre eles estão o Partido Comunista, Rússia Justa, Partido Liberal Democrático da Rússia e Novas Pessoas. Esses partidos conquistaram juntos um total de 118 cadeiras na Duma em 2021. O regime de Putin flexibilizou em 2012 as regras de registro partidário para estimular a criação de centenas de novos partidos. Isso parece liberdade, mas parece é a palavra-chave. A competição entre muitos partidos mantém a oposição de verdade dividida e a maioria deles pequena. Mas alguns desses partidos minoritários conseguiram se destacar. Em 2021, 3 novos partidos, Novas Pessoas, Pela Verdade e Alternativa Verde, conseguiram apoio suficiente para se qualificar para as eleições à Duma. Mas como era de se esperar, sempre tem uma pegadinha. Todos esses chamados partidos de oposição têm algo em comum. Seus líderes e presidentes têm ligações com o Partido Rússia Unida de Putin. Partidos de oposição e candidatos que realmente existem fora do teatro que Putin encena convenientemente são desclassificados. O mais famoso no mundo todo foi Alexei Navalny, mas ele não era o único. Figuras fora do espetáculo oficial da política russa podem esperar ser assediadas ou declaradas como extremistas. A demonização é a parte mais óbvia. Quando uma figura real da oposição é presa ou acusada, os russos ficam sabendo por qualquer mídia que consumam. Mas esse tipo de censura não é exclusivo da Rússia. A China compartilha muitas das mesmas táticas, mas com uma grande diferença. A China nem se dá ao trabalho de realizar o teatro político que a Rússia faz. Não há eleições falsas, e a censura na internet por meio do seu grande firewall é ainda mais escancarada. E ainda assim, a taxa de suicídio entre os cidadãos é de 9,17 por 100 mil. Por quê? Uma explicação é que o governo chinês tem. Fez um acordo com seu povo em troca disso. Ainda governa de forma autoritária, mas garante crescimento econômico em troca. E conseguiu. Cerca de 800 milhões de pessoas saíram da pobreza. Desde que o país se abriu para o mundo em 1978, o salário mediano na China é de cerca de 4 mil dólares por mês. Até agora, o Partido Comunista cumpriu a promessa que fez. A Rússia nunca fez nenhuma promessa desse tipo. A vida sempre foi difícil para o trabalhador russo comum, mas nos últimos anos as condições pioraram significativamente. Quem busca entender as causas desse aumento de dificuldades enfrenta riscos reais. A verdade não é facilmente encontrada na mídia tradicional. E, sob a lei russa atual,
Disseminar o que o governo define como informações sabidamente falsas sobre a chamada Operação Militar Especial pode resultar em até 15 anos de prisão. Como resultado, grande parte da realidade permanece obscura. A invasão da Ucrânia por Putin fez da Rússia o país mais sancionado do mundo, superando até mesmo a Coreia do Norte e o Irã. Isso pode parecer surpreendente, especialmente considerando a riqueza e segurança contínuas desfrutadas pelo presidente Vladimir Putin e por aqueles em seu círculo íntimo, mas esse contraste marcante reflete a natureza do sistema político e econômico russo. Mesmo antes da guerra na Ucrânia, a Rússia já se destacava no cenário econômico global. Apesar de ocupar a 11ª posição entre as maiores economias do mundo, essa riqueza não é desfrutada por todos. O Banco Mundial lista o PIB nominal per capita da Rússia em 2023 em pouco menos de 13.900 dólares americanos. Isso está muito abaixo dos Estados Unidos, com quase 83 mil dólares americanos, mas também fica atrás de países como Andorra, China ou até mesmo Costa Rica. Então, por que as pessoas da Rússia não estão ganhando mais dinheiro? A parte mais importante da economia russa, de longe, é o setor de energia. Ele representa 20% do PIB anual do país, mas para as pessoas que trabalham nesse setor, o salário não é o que elas poderiam esperar para um trabalho tão importante. No início de 2024, trabalhadores do setor de petróleo e gás na Rússia recebiam em média cerca de 1.400 dólares mensais. Isso é 2/3 a mais do que a média nacional, mas seus colegas americanos do mesmo setor ganham em média quase 5,6 vezes mais, quase 7.700 dólares. Após mais de 3 anos de guerra, até empregos do setor de energia na Rússia perdem competitividade. As forças armadas russas enfrentam tanta falta de pessoal que oferecem bônus de alistamento de cerca de 2.400 dólares americanos e salários mensais de cerca de 2.600 dólares americanos. Mesmo assim, isso é inferior ao salário mediano americano de pouco menos de 4.800 dólares. Esse desequilíbrio econômico também se reflete no perfil industrial mais amplo da Rússia. Os produtos energéticos dominam facilmente as exportações do país, com a agricultura ficando para trás. Além do setor de energia, as maiores corporações da Rússia são bancos e gigantes de recursos como a MMC Norilsk Nickel, PJSC, um grande fornecedor de níquel e paládio. No entanto, apesar de seu vasto tamanho e riqueza natural, a Rússia não se destacou como líder em indústrias globais avançadas. Marcas russas reconhecidas globalmente são poucas, se é que existem, e essa tendência mostra poucos sinais de mudança. Para quem busca carreira em empresas prestigiadas ou inovadoras, as melhores oportunidades ainda estão fora da Rússia. Em anos anteriores, esse caminho permanecia aberto para muitos russos, um símbolo do fim da Guerra Fria e da promessa de uma nova era de oportunidades globais. Pelo menos, essa era a ideia. Isso deveria marcar um ponto de virada. Os Estados Unidos têm algumas das empresas mais ricas e reconhecidas do mundo. Basta olhar para o que eles exportam. Há uma ampla variedade, incluindo produtos de energia e agrícolas, mas também automóveis, equipamentos médicos, eletrônicos avançados e até produtos artísticos, como antiguidades e pinturas. Isso porque o país tem gigantes da tecnologia como Apple e Microsoft, gigantes do entretenimento como Disney, empresas automobilísticas de ponta como Ford, GM e muitas outras marcas para citar. Muitas delas entraram na Rússia depois de 1991 para fazer negócios. A transição foi difícil para a Rússia, mas pelo menos sempre havia esperança de um futuro melhor por causa da presença dessas empresas. Mas agora, mais de 1.000 empresas internacionais reduziram ou encerraram suas operações na Rússia. A situação estava piorando constantemente enquanto Putin se gabava da anexação da Crimeia. Mas a Operação Militar Especial encerrou os negócios com o Ocidente. Ainda existem empresas estrangeiras operando na Rússia, porém, e elas são de um país que você já deve imaginar. A China tem uma economia muito mais diversificada do que a Rússia. Claro, é a líder mundial em manufatura, mas agora existem muito mais empregos disponíveis fora das fábricas. A China conta com líderes em telecomunicações como a Huawei e uma indústria de carros elétricos crescente, destacando empresas como a BYD. Também possui o TikTok, da ByteDance. Há evidências de que essas empresas estão contratando na Rússia, mas isso é uma faca de dois gumes. Com a saída das empresas ocidentais e o aumento de talentos disponíveis,
Eles aproveitam, provavelmente com salários menores que antes. Sem surpresa, as pessoas simplesmente foram embora do país. A operação militar especial causou fuga de cérebros, com centenas de milhares dos compatriotas mais educados deixando o país para evitar o recrutamento. Esse êxodo de talentos levou Putin a chamá-los de traidores. Infelizmente para ele, esses traidores incluem de forma desproporcional profissionais das áreas de tecnologia, negócios e entretenimento. Mas isso não é novidade. A guerra apenas acelerou tendências que já estavam acontecendo desde o fim da Guerra Fria. Agora, você pode perceber o quanto a economia russa é contraditória. Seu perfil demográfico, com uma população envelhecida e em declínio, se assemelha ao dos países mais desenvolvidos do mundo, mas sua economia se parece mais com a de um país em desenvolvimento, e seu PIB per capita confirma isso. Mas a situação é ainda pior dependendo de onde os russos moram. Se eles trabalham em Moscou ou São Petersburgo, são considerados sortudos. Eles só conhecem a Ucrânia pelas reportagens tendenciosas que ouvem diariamente. Porém, a Rússia vai além de Moscou e São Petersburgo. É extraordinariamente diversa. Infelizmente, essa diversidade é fruto de uma história bastante sombria. A Rússia se livrou do domínio mongol e se expandiu rapidamente entre os séculos XVI e XIX. Mas o alcance da Rússia nessas regiões distantes e pouco povoadas trouxe um problema. Esses lugares ficavam distantes do coração da Rússia, e Moscou naturalmente questionava sua lealdade. Então, encontrou uma solução. Pegue um mapa das principais redes rodoviárias da Rússia e algo vai chamar a atenção. Enquanto o coração europeu é bem conectado, a Sibéria permanece em grande parte isolada. Com poucas exceções, ela está mais conectada a Moscou pela rodovia Transiberiana do que a maioria das regiões a leste dos Montes Urais. É muito difícil ser uma minoria na Rússia. Embora o noticiário exibido todas as manhãs seja praticamente igual em todo o país, para muitas minorias, especialmente nas regiões remotas, a mobilidade básica ainda é um grande desafio. A infraestrutura rodoviária muitas vezes é limitada ou não pavimentada, especialmente na Sibéria. Para ser justo, isso se deve em parte ao clima rigoroso e implacável. Algumas cidades são inacessíveis por estrada porque ficam sob gelo e neve durante a maior parte do ano. Mas não é só o clima que torna a vida difícil. O extremo oriente russo pode ser remoto, mas possui recursos fantásticos. Há hidrocarbonetos, minério de ferro, ouro, prata e 220 milhões de hectares de terras agrícolas, o que equivale a 544 milhões de acres, mas a região representa apenas cerca de 5% do PIB nacional, então conseguir um bom emprego nessas indústrias é difícil. Muitos deixam a região para buscar empregos melhores em Moscou ou São Petersburgo. Não é surpresa que o extremo oriente russo tenha perdido 1/3 de sua população desde o fim da Guerra Fria. Mas isso nem sempre traz a promessa de uma vida melhor. Em Moscou ou São Petersburgo, vagas de emprego contêm palavras como apenas para eslavos ou procurando candidatos de aparência eslava. O mesmo acontece no mercado imobiliário, então fica difícil não só encontrar um emprego, mas também um lugar para ficar. Claro, a lei russa proíbe a discriminação étnica na contratação, mas também garante a liberdade de expressão, e isso não significa nada. Até órgãos governamentais violam a suposta lei. Documentos da cidade de Zerinsk, um lugar importante na indústria química da Rússia, mostraram que o governo local pediu explicitamente que os possíveis contratados tivessem aparência eslava. A guerra na Ucrânia parece ter agravado esse problema. Os Centros Soviets, um grupo que monitora o extremismo na Rússia, relatou um aumento acentuado na violência étnica a partir da primavera de 2023. O aumento reverteu uma tendência de queda que já durava 20 anos. Vítimas de aparência não eslava foram alvo com mais frequência em centenas de ataques de gangues de jovens, e a violência aumentou ao longo de 2024, com os agressores usando armas como facas e socos ingleses. O número de vítimas ainda é muito menor do que em meados dos anos 2000, mas olhe para o gráfico e você não vai conseguir deixar de ver a tendência. Muitas das minorias da Rússia há muito tempo veem o serviço militar como um dos poucos caminhos disponíveis para progredir. E isso já era verdade mesmo antes da guerra na Ucrânia. Embora russos étnicos sejam cerca de 80% da população, a demografia das Forças Armadas é diferente. No verão e outono de 2022,
A Ucrânia lançou contraofensivas bem-sucedidas, recuperando grandes áreas de território nas regiões de Kharkiv e Kherson. Em resposta, Vladimir Putin emitiu ordens de mobilização parcial, convocando homens das reservas militares da Rússia. Mas a mobilização não foi distribuída de forma igualitária. Embora 77% dos russos vivam na parte europeia da Rússia, incluindo cidades como Moscou e São Petersburgo, essas áreas foram amplamente poupadas. O peso da mobilização recaiu de forma desproporcional sobre minorias étnicas e moradores de regiões remotas, continuando um padrão de desigualdade de longa data dentro das Forças Armadas. A tendência ficou clara no final de 2023, o primeiro ano completo de mobilização. 6 das 10 regiões russas com as maiores taxas de mortalidade conhecidas estão na Sibéria e no extremo oriente russo. Homens da República da Buriácia tinham uma chance muito maior de morrer que os de Moscou, não 2, 3 ou 10, mas 75 vezes mais. 18% do total de baixas da guerra vieram desse lugar pequeno e distante. Quantas pessoas realmente vivem na Buriácia? O censo de 2021 registrou cerca de 972 mil habitantes. Só a população de Moscou era de 12,7 milhões, com infraestrutura de apoio social limitada e discriminação étnica generalizada no cotidiano. As taxas de suicídio em muitos dos distritos periféricos da Rússia continuam significativamente mais altas do que a média nacional, apesar de uma tendência geral de queda. O governo russo, naturalmente, não é transparente com seus dados, mas as análises disponíveis traçam um quadro sombrio. Em 2017, as taxas de suicídio entre homens chegaram a 30,9 no distrito do Extremo Oriente, 31,1 na República de Sakha e 40 na região de Amur. A menor taxa foi de 27,8 na região de Kamchatka. Apesar da desigualdade sistêmica e do PIB per capita inferior ao Extremo Oriente russo, o Cáucaso do Norte tem taxa de suicídio muito menor que a média nacional. Apesar de ainda ser alta para os padrões globais, com 11 por 100 mil, é menos da metade dos lugares mais sofridos da Rússia, significativamente menor do que no vizinho Distrito Federal do Sul, onde quase 84% da população é etnicamente russa. Então, o que está acontecendo? Para muitos soldados russos, feridos, desiludidos e alienados pela acolhida mais fria nas grandes cidades, retornar às suas regiões de origem costuma ser o único caminho viável. Essas áreas, embora economicamente subdesenvolvidas, oferecem um senso de coesão social e familiaridade cultural que está cada vez mais raro em outras partes do país. Veteranos que retornam a essas comunidades também podem se beneficiar de pensões do Estado, oferecendo uma medida modesta, mas crucial, de estabilidade financeira. Na verdade, os pagamentos às famílias de soldados falecidos ou feridos representaram 6% do orçamento da Rússia em 2024. No entanto, para muitos veteranos que retornam, a reintegração à vida civil continua sendo um desafio profundo. A economia local ainda é subdesenvolvida, com poucas oportunidades e pouca esperança de mobilidade social. A vida cotidiana é tomada pela propaganda estatal sobre a guerra na Ucrânia, sem quase nenhum descanso mental. O acesso à mídia estrangeira, uma das poucas formas de escape, está cada vez mais restrito e frequentemente é oneroso. Em meio ao isolamento e à monotonia, uma constante permanece facilmente disponível em todas as casas: a vodka. O abuso de álcool é tão comum entre as tropas russas que a Rússia precisou proibir a compra por elas. O problema vai além do campo de batalha. O Distrito Federal do Extremo Oriente tem a maior taxa de consumo de álcool da Rússia. A vodka ocupa um lugar único e de destaque na cultura russa, mais do que qualquer outro produto nacional. E isso não é um estereótipo fácil. Os russos são, de longe, os maiores consumidores de vodka do mundo. O consumo médio mensal é de 17,28 doses por pessoa, e essas doses representam 75% do consumo total de álcool do país. A Polônia fica em um distante segundo lugar, com 13,71. Você já percebeu isso em suas experiências pessoais, mas agora começa a entender a dimensão do problema. A Rússia tem a maior taxa de alcoolismo do mundo. 16,3% dos homens do país e 2,6% das mulheres do país são alcoólatras.
e isso levou a altas taxas de mortalidade em geral. Voltando mais no tempo, essas taxas se correlacionam quase perfeitamente com o consumo de álcool. Na década de 1980, após Gorbachev reduzir a produção de vodka, o consumo de álcool e as taxas de mortalidade caíram. Elas subiram após o colapso da União Soviética e ficaram altas até meados dos anos 2000, quando o governo Putin impôs regulamentações mais rígidas. Essas medidas tiveram sucesso até que a pandemia de Covid-19 e a invasão da Ucrânia fizeram o consumo de álcool subir novamente. O abuso de álcool é o principal fator que contribui para a alta taxa de suicídio na Rússia. 74% dos casos de suicídio masculino e 83% dos casos de suicídio feminino apresentavam altos níveis de álcool no sangue, frequentemente na faixa de 2 a 3%. O consumo excessivo de álcool sempre foi uma prática cultural na Rússia, mas há outro aspecto da vida lá que só aumenta o problema. Muitos desses suicídios podem ser prevenidos. 70% das pessoas que cometem suicídio na Rússia sofrem de algum transtorno mental identificável antes de tomarem essa decisão. Então, por que tantos deles acabam cometendo suicídio? Eles simplesmente nasceram no país errado e não receberam nenhum tratamento. Pessoas com transtornos mentais, como depressão crônica, têm mais chance de sofrer estigma do que receber ajuda na Rússia. Questões de saúde mental lá muitas vezes são vistas como algo causado pela própria pessoa. Amigos e familiares pensam assim, mas os médicos e até mesmo os profissionais de saúde mental também, como está em área rural subdesenvolvida, a ajuda será ainda mais difícil de encontrar. O álcool é uma das formas mais comuns de lidar com dificuldades econômicas ou psicológicas. Isso é lamentável porque 61% dos suicídios masculinos na Rússia envolvem álcool, e os homens respondem por muito mais suicídios do que as mulheres. 30,8 homens russos por 100 mil cometem suicídio, em comparação com 5,8 por 100 mil entre as mulheres. Espera-se que os homens cumpram seu dever pela Rússia e família, seja no serviço militar ou em trabalhos perigosos, e lidem com isso. Tamir Hagarov, um dos principais pesquisadores do Instituto de Sociologia da Academia Russa de Ciências, disse que a falta de perspectivas econômicas e o vazio espiritual são as principais causas. Se a taxa de suicídio serve de referência, a Rússia fez progressos desde os anos 90, mas as decisões de Putin ameaçam reverter tudo isso. Os dados dos próximos anos revelarão a história real, inacessível aos russos pela própria mídia. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo e se quiser ver mais vídeos como este, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Isso realmente faz diferença. Obrigado novamente, até a próxima no Matpack. Os Estados Unidos está em crise, de estradas desmoronando e pontes em ruínas, as cidades sendo inundadas por enchentes. As coisas não estão apenas ruins, elas estão realmente piorando. Aqui está a verdade sobre por que a América pode estar simplesmente desmoronando. Para começar, os Estados Unidos são enormes, gigantescos. De Nova York até Los Angeles são quase 2.800 milhas, ou 4.500 quilômetros de viagem. E isso é antes mesmo de falarmos sobre chegar ao Havaí ou ao Alasca. E esse tamanho contribui de forma inesperada para um fenômeno estranho nos negócios: o domínio das corporações sobre as pequenas empresas nos Estados Unidos. Embora as corporações estejam fortalecendo seu controle sobre os mercados em todo lugar, isso é mais evidente nos Estados Unidos. As pequenas empresas enfrentam obstáculos enormes, desde navegar por 50 conjuntos diferentes de leis estaduais e impostos, até lidar com fusos horários e vastas distâncias geográficas. Expandir nacionalmente implica altos custos com suporte jurídico, contábil e despesas logísticas, desafios facilmente absorvidos por grandes corporações. De acordo com a consultoria McKinsey, esse desequilíbrio é muito menos grave em países com menor extensão geográfica, onde expandir um negócio é simplesmente menos complexo. O tamanho do país também cria um problema ao tentar criar redes de transporte público, especialmente ferrovias eficientes que cruzem o país, algo que, como você pode perceber, os Estados Unidos realmente não desenvolveram, pelo menos para pessoas. Não ajuda o fato de que a maioria dos grandes centros populacionais está na costa, com quase 3.000 milhas, ou 4.800 quilômetros de terra entre eles,
aproximadamente a distância entre Londres e Beirute, no Líbano. Isso leva as pessoas a preferirem viajar de avião, enquanto o transporte público terrestre enfrenta grande falta de investimento. Talvez seja por isso que a maioria dos trens da Amtrak nos Estados Unidos viaja entre 177 e 233 km por hora no corredor Nordeste. Nas rotas de longa distância, isso diminui para 64 a 80 km por hora. Por outro lado, a Trainline aponta que muitos trens na Europa frequentemente atingem até 320 km por hora ou 200 milhas por hora. Então, se você prefere voar, a gente entende. Mas se prepare, porque se você achou os trens ruins, espere até ouvir sobre os aeroportos. O Conselho Internacional de Aeroportos estima um déficit de 42 bilhões de dólares no financiamento da infraestrutura aeroportuária. Uma pesquisa da Skytrax sobre aviação classificou aeroportos ao redor do mundo e apenas 6 aeroportos dos Estados Unidos ficaram entre os 50 melhores, com o Houston Hobby sendo o mais bem colocado, apenas na posição 27. Embora isso possa parecer ótimo para alguns, considerando o poder financeiro, o tamanho e o status dos Estados Unidos no mundo, seria de se esperar que mais aeroportos americanos estivessem entre os primeiros colocados. Mas se você já esperou 2 horas no aeroporto de Newark, praticamente paralisado para que um problema mecânico do seu avião fosse resolvido, também entenderia por que isso acontece. Ainda mais importante, falta pessoal, principalmente pilotos e controladores de tráfego aéreo. Você sabe, as pessoas responsáveis por impedir que seu avião caia do céu ou colida com outro durante a decolagem. São trabalhos bem importantes considerando tudo. Um inspetor-geral descobriu que, em 2025, o quadro de controladores de tráfego aéreo em 20 dos 26 aeroportos mais críticos do país estava abaixo do nível mínimo de 85%, só algo para você pensar da próxima vez que esperar para decolar. Mas os problemas de infraestrutura nos Estados Unidos não se limitam à aviação. Na verdade, isso é só o começo. Suponha que você opte por ir de carro em vez de avião. Bem, de acordo com a Sociedade Americana de Engenheiros Civis, a infraestrutura dos Estados Unidos recebeu uma nota C- em 2021, uma melhora em relação ao D+, que obteve em 2017. Ambas são notas que você provavelmente tentaria esconder dos seus pais e definitivamente não é o que você quer para dar suporte ao deslocamento de 330 milhões de pessoas. De acordo com a ACE, é necessário um investimento de 2,6 trilhões de dólares para manter e atualizar adequadamente a infraestrutura do país. E isso vai custar ao país cerca de 10 trilhões de dólares em PIB perdido até 2039. O número de estradas classificadas como de má qualidade nos Estados Unidos continua aumentando, passando de 15,8% em 2008 para 22,6% em 2018. Isso resulta não apenas em custos operacionais adicionais para os proprietários de carros, cerca de $725 por motorista em 2023, mas também em mais acidentes devido a pessoas dirigindo em estradas sem manutenção e cheias de buracos. Nossas pontes também estão desmoronando. 1 em cada 3 pontes nos Estados Unidos precisa ser reparada ou completamente substituída. Espero que não seja a que você usa para ir ao trabalho. A Associação Americana de Construtores de Estradas e Transporte também destacou que 7% das pontes, ou seja, 46 mil delas, estão estruturalmente deficientes. Uma estatística para te assustar da próxima vez que cruzar uma ponte rangendo a 200 pés acima da água. O vasto território dos Estados Unidos e a extensa infraestrutura em áreas pouco povoadas tornam a manutenção um desafio. Isso é especialmente verdadeiro em distritos com poucas pessoas e uma base tributária ainda menor, que não serão priorizados. Falaremos dos problemas disso depois, pois ainda há infraestruturas deterioradas para tratar. Se você quiser usar o transporte público em vez disso, afinal, é mais barato e mais ecológico, talvez você não tenha essa opção. De todas as notas que a infraestrutura dos Estados Unidos recebeu, o transporte público teve a pior avaliação de todas, um D. A infraestrutura de transporte existente, como o sistema de metrô bem desenvolvido de Nova York, precisa urgentemente de reparos. A FTA calcula que ao menos 105 bilhões de dólares são necessários para resolver o acúmulo de reparos no transporte público nacional.
Talvez porque muitos dos sistemas mais complexos atualmente em operação nas cidades dos Estados Unidos também sejam alguns dos mais antigos. O metrô de Nova York e a MBTA de Boston ainda usam tecnologia de trilhos e sinais da metade do século XX. Eles poderiam muito bem ser movidos a carvão. No total, apenas 19% dos sistemas de transporte dos Estados Unidos estão classificados em boas condições. Mas talvez ainda mais problemático do que o transporte público dos Estados Unidos precisar de grandes melhorias e reparos é o fato de que 45% dos americanos não têm acesso a nenhum tipo de transporte público. Não falamos de transporte de qualidade, mas de qualquer tipo, até ônibus que demoram 5 horas para cruzar a cidade, o que significa que um número bem maior de americanos não tem acesso a transporte público eficiente. Talvez seja por isso que, em 2019, o Departamento do Censo estimou que apenas 5% dos trabalhadores dos Estados Unidos se deslocam usando o transporte público. Isso cria um problema real porque, bem, os Estados Unidos dependem muito de carros. Pouco mais de 90% dos americanos em 2021 possuíam pelo menos um carro. Embora isso possa não parecer grande coisa, na verdade cria um enorme peso econômico extra e uma barreira para muitas pessoas de baixa renda no país. Para comparação, na União Europeia, que é mais favorável ao transporte público, as pessoas gastam cerca de 11% de sua renda líquida em transporte e, em dólares, menos ainda. Nos Estados Unidos, esse número salta para 16%, destacando o quanto os americanos pagam a mais para se locomover. Mas o alto custo da dependência de carros não é apenas financeiro, é também social. Quando as comunidades vivem tão distantes de pessoas diferentes delas e têm tão pouca interação, a polarização política aumenta drasticamente. Você pode pensar, bem, o mundo inteiro não ficou polarizado por causa da internet? Sim e não. A internet pode não ser tão culpada quanto você pensa. Vários estudos mostraram que a polarização nos Estados Unidos se tornou muito mais extrema do que em democracias comparáveis. Entre 1978 e 2016, americanos foram perguntados o quanto avaliam melhor os membros do próprio partido do que os do outro grande partido. A pontuação mudou de 27 pontos a mais para 45,9 pontos a mais. As pontuações também aumentaram no Canadá, Nova Zelândia e Suíça, mas muito menos. E na Noruega, Austrália e Suécia, a polarização na verdade diminuiu. Uma análise feita pela RAND descobriu que 30% do crescimento da polarização na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos é causado pelo agrupamento geográfico voluntário de eleitores em bairros com pessoas parecidas com eles. E na América rural, onde tanto a infraestrutura quanto o policiamento estão no limite, as consequências podem ser especialmente graves. Falando em crime, as áreas rurais dos Estados Unidos, que são muito pouco povoadas e frequentemente de difícil acesso, tornam quase impossível o policiamento de algumas comunidades. Infelizmente, isso é ainda mais verdadeiro nas reservas indígenas, que geralmente não têm recursos para contratar a quantidade de policiais necessária para patrulhar áreas enormes. Isso também ocorre no Alasca, onde várias comunidades só são acessíveis por helicóptero ou trenó puxado por cães. Por exemplo, em 2005, um homem na vila de Nunaniqua, no Alasca, agrediu um amigo, espancou sua esposa e depois atacou sua enteada. Os moradores ligaram para a polícia mais próxima, que ficava a 250 quilômetros, ou 155 milhas em Bethel. Eles tiveram que fretar um avião para chegar 4 horas depois. Em Álamo, Novo México, uma comunidade na nação Navajo, o tempo médio de resposta da polícia é de 3 horas. O subfinanciamento contínuo das áreas rurais e a grande extensão e inacessibilidade das regiões rurais dos Estados Unidos tornam esse um problema difícil de resolver. Mas não é só a segurança física que falta. O acesso digital básico também. E no mundo moderno, isso é igualmente crítico. A natureza extremamente dispersa da vida rural nos Estados Unidos, junto com a relativa falta de investimento em infraestrutura, também levou a uma divisão persistente em um dos serviços mais importantes do mundo moderno, a internet. Desde 2015, a FCC definiu a internet banda larga como tendo uma conexão que garante pelo menos 25 megabits por segundo de velocidade de download e pelo menos 3 megabits por segundo de upload. No ano seguinte,
A FCC descobriu que, enquanto 4% das pessoas em áreas urbanas não tinham banda larga que atendesse a esses padrões básicos, 39% das áreas rurais não tinham o mesmo acesso confiável à banda larga, o que torna o problema ainda pior. Os moradores rurais que vivem mais longe de bancos, lojas e repartições públicas seriam os que mais se beneficiariam do acesso confiável à internet, usando-a para pedir suprimentos, acessar serviços e realizar tarefas online. No entanto, geralmente são eles que têm menos acesso a isso. Em 2021, a FCC constatou que 14 milhões de americanos, em sua maioria em áreas rurais, não têm acesso a nenhuma rede de banda larga. E a estimativa da FCC era conservadora. Outros relatórios apontaram que quase o triplo desse número não tem acesso à internet confiável. Enquanto a tecnologia moderna não chega a algumas comunidades, sistemas antigos de discriminação continuam impedindo outras de avançar, de propósito. A partir da década de 1930, o redlining foi uma prática de rotular áreas residenciais de maioria negra e outras áreas majoritariamente de minorias como perigosas. Isso era feito para negar hipotecas e seguros a essas pessoas, impedindo moradores de conquistar a casa própria e acumular riqueza. Isso resultou na falta de investimentos nessas comunidades e manteve trabalhadores de baixa renda, principalmente negros, afastados da classe média e dos ricos. Infelizmente, os efeitos do redlining persistem até hoje, resultando em desigualdade geográfica e econômica. Um projeto da Escola Kennedy de Harvard descobriu que 74% dos bairros considerados perigosos na década de 1930 ainda são de baixa a média renda atualmente. Enquanto isso, 92% dos melhores bairros são de renda média a alta. Ainda assim, 64% dos bairros perigosos ainda são majoritariamente compostos por minorias, enquanto 91% dos melhores bairros são majoritariamente brancos. Essa desigualdade geográfica não se limita à moradia. Ela também se estende ao quanto as pessoas são obrigadas a gastar apenas para chegar ao trabalho, à escola ou ao supermercado. Os custos de transporte variam para cada pessoa. Na União Europeia, gastar uma parcela maior da renda com transporte geralmente indica renda mais alta, compra de vários carros mais caros e outros fatores semelhantes. Nos Estados Unidos, é exatamente o oposto. Em 2022, as famílias de baixa renda no país gastarão cerca de 30% de sua renda líquida em transporte. Isso acontece porque, muitas vezes, elas não têm outra opção a não ser comprar um carro e pagar por combustível e seguro que mal conseguem bancar, tudo graças à falta de acesso ao transporte público. Isso também dificulta muito que os trabalhadores de menor renda consigam acumular riqueza ou até mesmo se manter financeiramente. Isso leva a outros problemas também. Por exemplo, em 2023, os Estados Unidos foram o segundo maior poluidor per capita depois da Rússia, com um total de 18 toneladas métricas de emissões de dióxido de carbono por pessoa. E as emissões de gases de efeito estufa provenientes do transporte representam 28% do total de emissões de gases de efeito estufa dos Estados Unidos. Enquanto isso, os veículos automotores foram responsáveis por 83% desse total. Por outro lado, no Japão, um país com redes de transporte público bem desenvolvidas, as emissões per capita são muito mais baixas, 7,59 toneladas métricas, e apenas 19% dessas emissões mais baixas estão relacionadas ao transporte. Infelizmente, sem uma reformulação massiva da infraestrutura básica do país, a dependência de carros nos Estados Unidos vai continuar, agravando o problema de poluição e smog do país. Sem falar no trânsito. Os Estados Unidos têm um trânsito absolutamente horrível. Um estudo de 2018 da empresa de análise de transporte INRIX descobriu que os congestionamentos nas estradas custaram à economia dos Estados Unidos 87 bilhões de dólares naquele ano. Sem falar no impacto na sua saúde mental quando alguém à frente do celular te faz perder o sinal verde. Mas o trânsito faz sentido em um país onde você precisa pegar o carro para literalmente tudo. Uma ida ao supermercado, à farmácia, ao parquinho, à escola do bairro e ao seu escritório. Tudo isso resulta em muitos carros nas ruas o tempo todo. Em 2019, os Estados Unidos tinham um tempo médio de deslocamento de 27,6 minutos em cada trajeto. E em 2022, de acordo com a pesquisa americana sobre direção da Traba,
Os motoristas fizeram uma média de 2,44 viagens de carro por dia, passando 60,2 minutos ao volante diariamente. Dessas horas passadas ao volante, 43 foram por causa do trânsito, de acordo com a empresa de análise de transporte INRIX. Isso representa uma semana de trabalho ou um fim de semana por ano da sua vida. Mas não é só a falta de transporte público que torna os Estados Unidos dependentes do carro. Todo o país é construído em torno dos carros. Há uma completa falta de cidades caminháveis nos Estados Unidos, o que não só torna o carro obrigatório, mas também está nos matando aos poucos, tanto socialmente, você vai entender o porquê em breve, quanto fisicamente. Um estudo de 2024 da revista Nature revelou que, entre as 50 cidades mais caminháveis do mundo, nenhuma dos Estados Unidos foi listada. A maioria das cidades estava na Europa e na Ásia, e até mesmo a famosa Nova York, conhecida por ser caminhável, ficou de fora porque, bem, embora Manhattan seja caminhável, os outros bairros nem tanto. Não surpreende que um estudo Green Desk da National Geographic tenha mostrado que, entre 17 países ricos, os Estados Unidos são os que menos caminham. Outro estudo sobre sustentabilidade revelou que só 12% das viagens nos Estados Unidos são feitas a pé, por causa da infraestrutura ruim para pedestres e do design das cidades. Isso é metade da taxa de caminhadas de países como Finlândia, Alemanha, França e Reino Unido. Não é nada bom para um país que enfrenta taxas crescentes de obesidade e baixos índices de atividade física. E, como afirma o American Journal of Medicine, perdendo pelo menos 24 bilhões de dólares por ano em gastos extras com saúde devido à inatividade física. A falta de caminhabilidade também afeta diretamente os pequenos negócios. Como tudo está a uma viagem de carro, muitos preferem dirigir 20 minutos até grandes lojas como Walmart ou Kroger, com mais variedade, do que caminhar 5 minutos até o comércio local. Isso é extremamente comum em áreas rurais, onde as grandes redes acabaram completamente com os negócios locais em várias comunidades. A Universidade de Wisconsin-Madison constatou que pequenas lojas e restaurantes não conseguem competir em publicidade com redes, mas podem ter melhores resultados se estiverem em ruas movimentadas. Além disso, pedestres e ciclistas consomem mais do que motoristas ao longo de um mês. Bairros planejados para serem percorridos a pé geralmente têm escolas melhor financiadas, acessíveis principalmente a famílias mais ricas. Porque, diferente de muitos outros países ricos, o lugar onde você nasce nos Estados Unidos geralmente tem um papel muito maior na qualidade da educação que você recebe, na assistência médica disponível para você e até nas oportunidades econômicas que você pode acessar. O financiamento escolar é muito determinado pela geografia nos Estados Unidos, já que os recursos para a educação pública geralmente vêm dos impostos sobre propriedades. Isso significa que áreas mais ricas conseguem investir muito mais em suas escolas e crianças do que áreas pobres. Isso gera uma das maiores desigualdades no financiamento escolar e nos resultados educacionais do mundo desenvolvido. O que pode explicar por que, como descobriu o New York Times, alunos dos distritos escolares mais ricos costumam estar 4 séries à frente dos distritos mais pobres. Essa é uma diferença muito difícil de superar mais tarde na vida. Os Estados Unidos parecem confortáveis com a ideia de que todos precisem de um carro, já que isso mantém o investimento em transporte em um percentual decepcionante. Mesmo com todos os reparos que aparentemente tudo nos Estados Unidos precisa, os Estados Unidos investem menos em infraestrutura de transporte do que a maioria dos outros países ricos. Como percentual do PIB, França, Alemanha, Reino Unido e Japão estão todos à frente, com a China ficando no topo. Comparado à média dos Estados Unidos de 0,5% de investimento anual, o Reino Unido investe 0,9%, o Japão investe 1,1% e a China investe impressionantes 4,8% do seu PIB em infraestrutura de transporte. Só podemos supor que, até 2030, metade da população chinesa estará circulando em trens aéreos elétricos com esse nível de investimento. Mas estradas em ruínas não são a única preocupação. A rede de energia ultrapassada dos Estados Unidos está à beira do colapso, e isso afeta todo mundo. As redes de energia dos Estados Unidos estão sobrecarregadas, e sua qualidade varia bastante entre os estados devido à estrutura política do país. Isso pode explicar por que a rede elétrica dos Estados Unidos
sofre mais apagões do que qualquer outro país desenvolvido. De acordo com o Departamento de Energia, 70% das linhas de transmissão têm mais de 25 anos. Como você pode imaginar, as demandas de energia de uma sociedade que adota rapidamente a IA são muito maiores do que as de quem esperava 30 minutos para conectar ao MSN Messenger. A ausência de atualizações é um problema real. Condições climáticas severas, como os incêndios recentes na Califórnia ou a tempestade de neve no Texas em 2021, podem causar apagões que duram dias, deixando os moradores sem energia, aquecimento e comunicação. Essas quedas de energia custam às empresas dos Estados Unidos 150 bilhões de dólares por ano, além da interrupção e, às vezes, até risco direto para os moradores. E a geografia peculiar dos Estados Unidos e seu tamanho gigantesco, especialmente a quantidade de poder delegada aos estados, também estão por trás dessa impressionante falta de investimento. A maioria dos países arca com os custos da infraestrutura de transporte nacional. No entanto, os Estados Unidos deixam a maior parte dos gastos com infraestrutura para os governos estaduais e municípios locais. Em 2020, menos da metade desse investimento veio do governo federal. Infelizmente, muitos governos locais menores não têm capacidade para investir em vastas redes de transporte, a maioria das quais exige cooperação entre municípios e entre estados. Sem contar que as áreas rurais e urbanas mais pobres, que mais se beneficiariam de transporte público acessível, não conseguem contribuir muito em impostos para seus governos locais. Ou seja, seus governos têm menos chances de investir nesse tipo de infraestrutura. Isso cria um ciclo vicioso sem fim, no qual as áreas pobres continuam pobres por não terem dinheiro suficiente para superar as barreiras necessárias para deixar de ser pobres. Mas os problemas das cidades dos Estados Unidos vão além disso. A expansão urbana descontrolada nos Estados Unidos, ou seja, o crescimento descontrolado das áreas urbanas sobre terras rurais ou não urbanizadas ao redor, é impressionante. Isso causa vários problemas que vamos abordar, mas o primeiro é ambiental. E isso só vai piorar à medida que as cidades dos Estados Unidos se expandem rapidamente. Cientistas do Serviço Florestal dos Estados Unidos prevêem que as áreas urbanas e desenvolvidas nos Estados Unidos vão aumentar entre 41% e 77% até 2060. Isso vai levar à perda de 16 a 34 milhões de acres de floresta nos 48 estados contíguos. Isso é uma má notícia para quem nos Estados Unidos quer continuar respirando ar puro e depender de um grande sumidouro de carbono para moderar o clima. A expansão urbana também aumenta os custos de infraestrutura e, com isso, os impostos. É muito mais barato e eficiente fornecer água e energia para um bairro compacto e caminhável do que estender esses mesmos serviços por subúrbios espalhados, onde as casas ficam distantes umas das outras e são necessários quilômetros extras de tubulação e fiação. Essa infraestrutura extra exige de 10 a 40% a mais de custos para construir, manter e operar, segundo a New Climate Economy. A expansão urbana custa aos Estados Unidos $1 trilhão extras por ano, com moradores de áreas dispersas gastando em média 625 bilhões de dólares a mais em custos. Enquanto isso, todos os residentes e empresas do país acabam arcando com mais 400 bilhões de dólares para subsidiar as comunidades espalhadas. Como você pode imaginar, o custo extra dessa expansão sobrecarrega completamente os municípios locais. Outro relatório do Centro para a Diversidade Biológica estimou custos ainda maiores para a expansão urbana e mostrou que o desenvolvimento disperso nos Estados Unidos eleva em 50% os custos de infraestrutura per capita, desviando fundos de bairros existentes, prejudicando comunidades, a vida selvagem e nosso futuro coletivo. Isso mesmo. Esse custo extra é compensado pela redução de verbas para escolas, espaços públicos e outros benefícios da sua comunidade. Como a outra parte desses custos é coberta? Veja seu próximo boleto do imposto predial. Brincadeira. Ninguém consegue mais comprar uma casa e ainda pagar imposto predial. A expansão urbana também afeta a saúde mental. A ansiedade e a depressão aumentam globalmente, mas os Estados Unidos são mais afetados, especialmente nos subúrbios. Pesquisas iniciais descobriram que pessoas que vivem em áreas urbanas nos Estados Unidos e na Europa Ocidental têm um risco 39% maior de depressão. Ao analisarem onde a depressão era mais concentrada, os pesquisadores descobriram algo surpreendente.
As taxas em áreas urbanas densas eram quase iguais às rurais, ficando na média geral. Então, onde ocorria esse aumento? Quase tudo estava no que o estudo chamou de áreas de densidade média, com construções baixas, mas que você provavelmente conhece melhor como os subúrbios. Adeus à imagem idílica dos subúrbios retratada em séries e filmes. Falando em questões suburbanas, uma mentalidade NIMBY, ou seja, não no meu quintal, existe em bairros de classe alta no mundo todo. As características do sistema político e jurídico dos Estados Unidos fazem com que essa mentalidade impeça novos empreendimentos e a construção de mais casas. Isso, por sua vez, contribui para a expansão urbana e para a expulsão de moradores de baixa renda das grandes cidades e de áreas valorizadas. Essas particularidades incluem o fato de que muitas regras locais de zoneamento são definidas em nível de bairro, e as associações de moradores têm um poder surpreendente para regular seus bairros. Muitas regulamentações locais de zoneamento proíbem a construção de moradias de 2, 3 e 4 unidades e até mesmo casas unifamiliares em lotes pequenos, tudo para alcançar aquele visual uniforme de casas grandes com grandes gramados. No entanto, em 2021, os Estados Unidos enfrentaram uma escassez de 7,3 milhões de casas e unidades de aluguel acessíveis. Portanto, independentemente dos motivos para o nimbyismo desenfreado, isso está causando muitos problemas reais. Em janeiro de 2024, 771 mil pessoas nos Estados Unidos estavam em situação de rua. Isso representa um aumento de 18% em relação ao ano anterior, que já tinha registrado alta de 12% na população em situação de rua em comparação ao ano anterior. Junto com outros fatores, a enorme falta de moradias acessíveis criou uma crise de falta de moradia nos Estados Unidos, com números aumentando exponencialmente e provavelmente uma grande subnotificação. A maioria das pessoas sem moradia que estão ficando com familiares e amigos não procura abrigos públicos para dormir, nem se declara como estando em situação de rua. A maioria dos americanos ainda sonha com uma casa isolada, com quintal, como a situação de moradia ideal, um símbolo de sucesso e de ter alcançado o sonho americano. 60% dos americanos vivem em casas isoladas, contra 35% na União Europeia, e 76% dos americanos preferem esse tipo de moradia. Isso limita a oferta de moradias até culturalmente, pois faz muitos americanos se oporem ao desenvolvimento de unidades multifamiliares e moradias inovadoras, agravando a escassez de habitação. Alguns serviços essenciais que os municípios oferecem, como água, já dependem de uma infraestrutura em rápida deterioração, o que agrava a situação das comunidades espalhadas. Os canos e sistemas de filtragem de água estão tão necessitados de manutenção que, de acordo com a EPA, 6 bilhões de galões de água tratada são perdidos todos os dias. Isso é quase 10 vezes o volume de água que caberia na pirâmide de Gizé. No entanto, os Estados Unidos precisariam de entre 45 e 60 bilhões de dólares para substituir e manter seus mais de 2 milhões de milhas de canos de água subterrâneos. Você pode estar recebendo água de canos subterrâneos instalados na era do jazz, e a atualização deles não deve acontecer tão cedo. Então, boa sorte com os vazamentos. Alguns lugares nos Estados Unidos realmente precisam de toda a água que conseguem, como Phoenix e Las Vegas, duas cidades que, ecologicamente falando, realmente não deveriam existir, já que o deserto nunca foi feito para sustentar milhões de seres humanos tão próximos uns dos outros. E, mesmo assim, elas são as duas cidades que mais crescem nos Estados Unidos atualmente, com Phoenix subindo para a quinta maior cidade em termos de população no país. O problema é que os moradores estão esgotando os recursos de água doce e o limitado lençol freático disponível, que, segundo os cientistas, não vai se recarregar em uma escala humana depois que acabar. Dizer isso é uma forma educada de avisar que, quando faltar água em Phoenix, não conseguirá mais antes de morrer. Talvez por isso, Phoenix cancelou projetos habitacionais na periferia metropolitana em meados de 2023, alegando falta de água para sustentá-los. Muitas pessoas migram para Las Vegas e Phoenix porque o mercado imobiliário é mais acessível do que nas cidades costeiras. Claro, o motivo pelo qual o mercado imobiliário é relativamente acessível é porque a maioria das pessoas ao longo da história tomou a decisão totalmente sensata e lógica, de que não queriam viver no meio de um deserto, um lugar onde as temperaturas de verão frequentemente passam dos 38 graus Celsius,
Infelizmente, a crise do custo de vida superou as decisões razoáveis há muito tempo, e isso está se tornando um problema ainda maior, já que os 5 estados que mais crescem, Flórida, Texas, Utah, Carolina do Sul e Nevada, incluem 2 das áreas de maior risco para as mudanças climáticas, Flórida e Carolina do Sul. E o Texas não fica muito atrás, ocupando o 7º lugar em risco mais alto. Califórnia, Arizona e Nevada estão em guerra. Uma guerra pela água, mas não daquele tipo em que eles correm brincando e atirando pistolas d'água uns nos outros. Isso é literalmente uma disputa por quem terá acesso a mais recursos hídricos e, consequentemente, quem poderá sustentar mais sua população e agricultura no futuro, antes que tudo acabe de qualquer jeito. Todos os 3 estados recebem água da bacia do Rio Colorado e nenhum deles realmente tem muita água, mas todos têm muita gente e, em alguns lugares, agricultura. Em 2023, eles se dispuseram a cortar 14% do fluxo de água destinado a eles para evitar cortes mais severos que o Bureau of Reclamation ameaçava impor. Eles pagaram aos agricultores para deixarem a terra em pouso por alguns anos, garantindo renda e sem afetar o uso da água pela maioria dos moradores. O problema do uso da água no sudoeste vai persistir. Em 2022, os níveis do Lago Mead, na bacia do Rio Colorado, atingiram o menor nível já registrado. Uma temporada de chuvas surpreendentemente intensa deu um alívio temporário, mas os níveis voltaram a cair rapidamente devido à ocorrência mais frequente de secas e ao aumento do uso da água. E espera-se que os níveis de água caiam abaixo do recorde anterior, ficando pouco acima de 1.000 pés acima do nível do mar até maio de 2027. Mas esse não é o único corpo d'água do país que está se esgotando rapidamente. Secas atingiram grandes partes dos Estados Unidos e os recursos hídricos não estão se renovando. Em 2022, o Rio Colorado estava fluindo a apenas 50% de sua média histórica, tornando-se o rio mais ameaçado dos Estados Unidos. E o Rio Grande também estava secando rapidamente. Juntos, esses 2 rios fornecem água potável para 59 milhões de pessoas e sustentam vastas extensões de terras agrícolas em todo o sudoeste. Mais de 15 mil barragens nos Estados Unidos são classificadas como de alto potencial de perigo. Em termos simples, isso significa que, se elas falhassem, provavelmente causariam mortes. Isso não seria tão ruim se elas estivessem sendo mantidas e dentro das normas, mas a má notícia é que 2.300 delas também estão classificadas como em condição ruim ou insatisfatória, o que é um problema. Se você depende dessa represa para a água ou simplesmente não quer estar por perto se ela romper, mantê-la funcionando é fundamental. Mas as guerras pela água apontam para um problema maior dentro dos Estados Unidos. Os estados muitas vezes têm uma relação competitiva em vez de sinérgica. Por causa da grande margem de liberdade deixada para cada estado decidir sua própria política, os estados competem para atrair investimentos e empresas. Isso cria uma corrida para o fundo do poço. Empresas seguirão migrando para estados com impostos menores, regulamentações trabalhistas mais brandas e salários mais baixos, dificultando a formação de sindicatos fortes, o cumprimento de proteções trabalhistas ou a taxação de corporações para melhorar infraestrutura e serviços públicos. A Rede de Estratégia de Acadêmicos publicou um artigo mostrando que a disputa entre estados para atrair empresas costuma reduzir salários, mas isso também causa perdas financeiras para o próprio estado, com pacotes de incentivos excessivamente generosos oferecidos às empresas. Porque a última coisa que um estado dos Estados Unidos quer é ter a reputação de possuir um ambiente ruim para negócios. Como o artigo diz, as localidades são obrigadas a competir e oferecer incentivos excessivamente generosos, não porque tenham algo a ganhar economicamente, mas porque não podem se dar ao luxo de enviar um sinal negativo sobre seu ambiente de negócios. A competição só ficou mais acirrada à medida que as perspectivas econômicas das diferentes regiões dos Estados Unidos começaram a divergir. Durante décadas, até por volta de 1980, as áreas mais pobres dos Estados Unidos, como o Sudeste e o Sudoeste, estavam lentamente alcançando as áreas mais ricas, como a Nova Inglaterra, o Meio-Leste e o Extremo Oeste. Infelizmente, desde 1980, essa tendência se inverteu. Em 1980, quando o Bureau de Análise Econômica mediu a renda per capita em relação à média nacional,
eles descobriram que a região com pior desempenho, o Sudeste, tinha uma renda per capita igual a 87% da média dos Estados Unidos. A região com melhor desempenho, o Extremo Oeste, tinha uma renda per capita igual a cerca de 112%. Em 2017, a diferença de renda entre as regiões havia aumentado dramaticamente. A Nova Inglaterra subiu para 125% da renda média nacional, enquanto o Sudeste continuava atrás, com apenas 87%. Essa divisão aumenta enquanto a mobilidade geográfica diminui. Segundo o artigo de Abigail Wozniak e colegas, isso se deve principalmente à redução das transições no mercado de trabalho. Isso mostra que, nas regiões mais ricas, os empregos geralmente não combinam com as habilidades dos trabalhadores das áreas mais pobres, excluindo-os das oportunidades. Como foi dito na Bloomberg, estamos nos tornando um país de privilegiados e desprivilegiados, dependendo de onde nascemos ou de onde conseguimos morar. Cada vez mais nosso bairro e nosso CEP determinam nosso destino econômico. Dito isso, a distribuição populacional muito desigual dos Estados Unidos faz com que as políticas nacionais sejam fortemente direcionadas para os estados rurais, já que cada estado, independentemente da população, tem 2 senadores. Isso significa que o Wyoming, com uma população de 580 mil habitantes, tem os mesmos 2 senadores que a Califórnia, com uma população de 39 milhões, ou seja, uma população menor que a de Memphis, Tennessee, tem 2 senadores no Senado dos Estados Unidos. O argumento é que o Wyoming, com interesses muito diferentes dos da Califórnia, merece ter uma voz igual, mesmo tendo apenas uns 67% da população. É um ponto justo e que alimenta um debate contínuo, mas como os estados rurais tendem a ser menos populosos, isso significa que o equilíbrio de poder nos Estados Unidos muitas vezes favorece os interesses, valores e visões de mundo rurais, mesmo quando isso pode não estar alinhado com a maioria da população. Segundo o 538, a população dos Estados Unidos está relativamente equilibrada: 25% rural, 23% de pequenas cidades, 27% suburbano e 25% urbano. Mas o Senado não reflete esse equilíbrio. A composição do Senado é fortemente inclinada para a América rural, representando efetivamente uma população que se aproxima de 35% rural e apenas 14% urbana. Os políticos ainda parecem, estranhamente, deixar muita infraestrutura rural negligenciada. O mau estado das estradas e do transporte público que mencionamos antes é apenas um exemplo, porque é muito pior nas áreas rurais. Em grandes regiões do sul, meio oeste e oeste, os pobres e idosos muitas vezes ficam isolados por causa das longas distâncias de deslocamento e da completa falta de transporte público. Por exemplo, o supermercado mais próximo para o residente médio dos Estados Unidos ficava a 0,9 milhas, ou 1,5 quilômetros de distância. Para o morador urbano médio, a 0,7 milhas de distância. Para o morador rural médio, a 3,2 milhas de distância. Isso não garante que o supermercado mais próximo tenha a melhor seleção, qualidade ou tudo o que você procura. Então, a distância até o terceiro supermercado mais próximo para os moradores rurais é de 6,2 milhas. Não são distâncias fáceis de percorrer a pé, sem carro, totalizando 6,4 milhas ida e volta, nem acessíveis a idosos que não dirigem. Como os Estados Unidos são tão vastos, as áreas rurais do país também costumam estar em grande desvantagem quando se trata de acesso à saúde. Em setembro de 2024, a Administração de Recursos e Serviços de Saúde constatou que 66,33% das áreas de escassez de profissionais de saúde de atenção primária nos Estados Unidos estavam localizadas em áreas rurais. Pesquisa do Centro Pew mostra que 23% dos americanos em áreas rurais consideram o acesso a bons médicos e hospitais um problema local. Isso se compara a 18% dos americanos urbanos e 9% dos americanos suburbanos. Parte do problema é a grande distância até os hospitais. O tempo médio de deslocamento de carro para um morador urbano até o hospital mais próximo é de pouco mais de 10 minutos. Para um morador rural, são 17 minutos. Mas isso não reflete a variação muito maior que os moradores rurais enfrentam, porque a mesma pesquisa descobriu que 25% dos moradores rurais têm um trajeto de mais de 34 minutos de carro
até o hospital mais próximo. Em emergências médicas, como ataque cardíaco ou derrame, isso pode ser a diferença entre viver e morrer. Então, alunos mais ricos e mais pobres não interagem na escola e cada vez mais pessoas ricas e pobres não interagem de jeito nenhum. Como riqueza e raça costumam estar relacionadas, há também menos interação entre diferentes raças. Um artigo de Missy Rowe descobriu que, de 1970 a 2020, a desigualdade econômica geral nos Estados Unidos aumentou em 14%. Simultaneamente, a segregação econômica nos bairros aumentou em 38%. Segregação econômica no local de trabalho aumentou em 57%. E a segregação econômica nas escolas aumentou em 69%. É um sinal preocupante para futuras interações entre famílias ricas e pobres separadas desde a infância. Pessoas ricas e pobres nos Estados Unidos estão, literalmente, vivendo, trabalhando e estudando em lugares completamente diferentes. Essa divisão levou a um enorme aumento da desigualdade geográfica em todo o país. A renda familiar mediana dos 20% de condados mais ricos dos Estados Unidos é mais que o dobro da renda familiar mediana dos 20% de condados mais pobres. As taxas de pobreza nos 20% de condados mais pobres são 3 vezes maiores que nos 20% mais ricos. Considerando todos os fatores citados e como a tributação e o financiamento locais definem oportunidades, isso coloca pessoas dos condados mais pobres em grande desvantagem. Moradores de baixa renda estão sendo expulsos das áreas urbanas, com mais oportunidades econômicas, de contatos e educacionais. Entre as 100 maiores áreas metropolitanas dos Estados Unidos, o número de bairros que ofereciam moradia acessível para famílias com renda mediana caiu 37% entre 2013 e 2019. Esse número também diminuiu 50% para famílias de baixa renda. Isso significa que menos de 10% de todos os CEPs nas 100 maiores áreas metropolitanas do país continuam acessíveis, e eles tendem a ser os CEPs com menos investimento e oportunidades disponíveis. Moradores de baixa renda ainda precisam trabalhar nas áreas metropolitanas, o que geralmente os obriga a se mudar para mais longe, agravando a expansão urbana, aumentando o tempo e o custo do deslocamento. O Brookings descobriu que, entre 2000 e 2012, o número de empregos disponíveis para os moradores de uma grande área metropolitana a uma distância compatível com seu deslocamento habitual caiu 7%. No entanto, a mudança foi muito mais acentuada tanto para os moradores de baixa renda quanto para os moradores negros e hispânicos. O número de empregos disponíveis para pessoas pobres caiu 17%, enquanto o número de empregos disponíveis para moradores hispânicos e negros caiu 17% e 14%, respectivamente. Essas enormes desigualdades devido à geografia do país e à consequente estrutura política criam um ponto de partida muito desigual desde o nascimento, muito mais do que em muitos outros países. A medida mais utilizada de desigualdade é o coeficiente de Gini, que varia de 0 a 1. Quanto maior ele for, mais desigual é uma sociedade. A média do coeficiente de Gini para os países da OCDE é de 0,316 e 20 países europeus ficam entre 0,22 e 0,32. Já os Estados Unidos, por outro lado, estão em 0,42. A maior desigualdade também levou à diminuição da mobilidade social, com os Estados Unidos ocupando a 27ª posição entre os países da OCDE. Isso amplia as divisões socioeconômicas e reduz a interação entre grupos bastante separados, geográfica e financeiramente, nos Estados Unidos. Cientistas, economistas e pesquisadores apontam que a desigualdade social se correlaciona positivamente com crimes patrimoniais e violentos. Isso não só alimenta o desespero econômico, mas também desgasta a confiança social e qualquer sentimento de comunidade. A revista The Economist analisou os resultados de uma pesquisa Gallup com 148 mil pessoas em 142 países sobre crimes e segurança em diferentes países. Eles encontraram uma correlação positiva e forte entre maiores percepções e ocorrências de crimes e o nível de desigualdade de renda em um país medido pelo coeficiente de Gini. Talvez seja por isso que, entre 15 países de alta renda, os Estados Unidos ocupam a primeira posição tanto na taxa de homicídios
quanto no maior número de homicídios. Por causa do tamanho enorme dos Estados Unidos, a resposta a desastres também é frequentemente, um desastre. A FEMA, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, não pode pré-posicionar veículos de emergência, equipamentos, suprimentos e equipes de resposta em todos os 48 estados e ainda no Alasca, Havaí e Porto Rico. Quando ocorre um desastre, geralmente há atrasos na resposta, principalmente se equipamentos e equipes precisarem viajar longe. Isso ficou especialmente evidente quando o furacão Maria atingiu Porto Rico. A distância, sem falar nos portos e estradas danificados, dificultou montar uma resposta eficaz. Como os Estados Unidos são tão grandes, às vezes grandes desastres acontecem simultaneamente, como ocorreu em 2020 com furacões na Louisiana e incêndios florestais na Califórnia. A resposta da FEMA ficou muito sobrecarregada, levando a resultados devastadores. Os Estados Unidos estão enfrentando uma crise de seguro residencial por causa disso. As seguradoras estão cobrando prêmios inacessíveis em áreas de alto risco ou simplesmente se retirando dessas regiões, deixando os proprietários desamparados. Embora várias regiões ao redor do mundo sofram com as mudanças climáticas, as seguradoras nos Estados Unidos têm mais margem regulatória para aumentar os prêmios do que na maioria dos lugares. O país enfrentou desastres de grande repercussão, como incêndios florestais no oeste e danos de furacões no sudeste. Isso levou as taxas de não renovação do seguro residencial a dispararem em 2023, aumentando em 46 estados, mesmo em lugares onde as pessoas conseguiram manter seus seguros residenciais, as taxas aumentaram em média 24% em 3 anos, passando de quase $2.600 por ano em 2021 para $3.300 em média em 2024. O grande tamanho do país e as prioridades distintas das regiões geraram conflitos de interesse sobre as prioridades diante das mudanças climáticas. O Golfo quer aumentar o uso de petróleo e gás, já que essa é uma de suas principais indústrias. Ele produz 1/3 do petróleo mundial e 17% do gás mundial. Estados sob alto risco climático, como a Califórnia, pressionam por metas de emissões mais rígidas para conter danos. Estados do oeste montanhoso disputam direitos sobre a água, pois muitas cidades foram erguidas em áreas de fornecimento instável e cada vez menor. Isso resulta em uma abordagem fragmentada, inconsistente e frequentemente conflitante sobre as mudanças climáticas, com variados padrões de emissões, regulamentações e incentivos a tecnologias verdes no país. E as consequências já estão sendo sentidas, especialmente em algumas das maiores cidades do país. O Marketplace de seguros online Policy Genius avaliou as 10 cidades dos Estados Unidos mais ameaçadas pelas mudanças climáticas. A lista que eles elaboraram é preocupante, principalmente porque inclui 3 das 10 maiores cidades dos Estados Unidos. Das 10 cidades mais em risco, Los Angeles está em 7º lugar, Jacksonville está em 4º lugar, e Houston, a 4ª cidade mais populosa do país, está no topo da lista. Cada cidade está listada por motivos diferentes. Los Angeles por causa dos incêndios florestais, aumento do nível do mar e qualidade do ar. Houston por causa dos furacões, qualidade do ar e pelo fato de ser a área urbana que mais afunda no país, e Jacksonville por, tudo isso. Nada disso muda o fato de que quase 7,3 milhões de americanos vivem em algumas das maiores áreas metropolitanas do país, que estão sob o maior risco de se tornarem completamente inabitáveis. Obrigado por acompanhar hoje, espero que tenha gostado. Se quiser ver mais vídeos como esse, inscreva-se e ative as notificações. Isso faz diferença. Obrigado novamente, até a próxima no Match Pack.